Olá, tá começando o 149º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, eu fiquei preocupado ao longo da semana passada, eu falei, será que vai ter pauta pra gente falar no A Fonte? Porque você anunciou uma notícia de uma mudança grande, e o A Fonte existe porque você sempre foi o A Fonte do 95Mac, mas isso mudou nos últimos dias, né? Mudou. Então, ao contrário de que aqui eu estou toda semana, não estarei mais toda semana lá no 95Mac. Então, mudanças de planos aí na minha vida, conforme até publiquei lá no Threads, LinkedIn também para quem me segue lá. Deixei o site segunda-feira passada, foi o meu último dia de trabalho, então gravei a fonte e trabalhei lá pela última vez. E eu trabalhei no 95Mac por quase 6 anos. Eu entrei no 95Mac em setembro de 2019, então foi uma longa jornada antes de pandemia. O mundo era muito diferente em 2019, muita coisa aconteceu. Mas é isso, eu senti que o meu dever estava cumprido por lá e agora estou indo para uma nova casa. Na verdade, já estou numa nova casa. A gente pode falar sobre isso ou ainda é segredo? Podemos, até porque minha primeira matéria lá acabou de sair. É uma casa que tem gente que não conhece, mas para quem acompanha a Apple há muito tempo, é uma casa bem importante. A partir de agora vocês encontram meus textos lá na Macworld, que, Legal. né, surgiu como revista, acho que se não a primeira, mas uma das primeiras revistas de Apple do mundo. Virou site hoje, mas passou até ali por um momento que eles faziam aquela grande Macworld Expo, ajudaram a Apple a anunciar o iPhone, né? Então também é um veículo bem grande. Então a partir de agora, meus textos estarão por lá. Excelente, parabéns. E eu sempre lembro de você comentando, eu não lembro se foi aqui na Fonte, eu acho que sim, de como trabalhar no 95Mac sempre foi um sonho seu, você queria que fosse lá desde sempre, e você entrou lá, e aí todo mundo com mais velhinhas apagadas ao longo da vida falou, ai que inveja, cara, o cara sabia o que ele queria, moleque desse jeito já está vivendo o sonho, olha só, hein? E aí você decide sair e fala, que louco, né? Que mesmo que você esteja realizando o sonho, cumpre a missão, cumpre a tarefa, fala, tá, tem coisa além, né? Tem coisa que dá pra fazer depois disso, né? A vida não termina na hora que você conquista o sonho, você acha novos sonhos pra conquistar. E, putz, a Macworld é curioso que você precisou explicar, né? Porque já faz tanto tempo que o mercado mudou e expandiu. E eu fui comentar com a Larissa. Falei, o Felipe tá indo pra Macworld, que era uma revista. Ela olhou pra mim como se eu fosse um alienígena. Tipo, revista? Física? Falei, faz tempo que tá, né? Pois é, esse negócio de sonho é bem verdade. Acho que quem tá vivo adquire novos sonhos com o tempo, né? Então, a vida é sobre isso, é sobre se realizar e se reinventar, porque senão a gente também cai numa mesmice, e foi o que meio que aconteceu comigo. Eu fiz muita coisa legal no 95Mac, poxa, participei daquele monte de leak do iOS 14, lembro que a gente publicou o nome do Mac Studio, foram várias reportagens exclusivas, levei muito sobre o Brasil pro 95Mac, Sim. né, falando ali sobre desde montagem de iPhone no Brasil, coisas que acontecem por aqui. Então foi muito legal poder levar esse olhar diferente para eles, já que é um site dos Estados Unidos, então eles não tinham alguém para ficar olhando ali para América Latina. Então deu para fazer muita coisa bacana, sinto que eu fiz tudo que eu queria, desde vazamento, reportagem exclusiva, trabalhar com assessoria, ter contato direto com a Apple, então foi muito legal, foi muito bacana, me abriu as portas. Mas é isso, depois de quase 6 anos eu senti que eu também já tinha feito tudo que eu queria fazer ali dentro. E estava na hora de procurar um novo desafio, de talvez crescer em um lugar diferente. E estou empolgado agora para escrever ali na Macworld. Então, meu primeiro artigo já está ali no ar. Claro que em breve terão outros WWDC chegando, então será um bom momento de mostrar ali realmente o meu trabalho para eles. Mas estou bem ansioso de novo, principalmente por conhecer a história da Macworld. Como você bem falou, a coisa já mudou muito desde, né, quando a Macworld surgiu. Eles eram muito grandes como revistas. Aí com a era dos blogs surgiram muitos concorrentes, né? 95Mac, MacRumors, a blogosfera Apple hoje é bem diversa, mas eles estão ali e quem sabe a gente consegue fazer algo
bem legal com eles também, para até honrar esse nome, como eu já falei, para quem não conhece, só pesquisar os eventos da Apple lá do passado, porque a Apple sempre tinha uma keynote na Macworld Expo, porque realmente era um nome muito grande. A gente acho que foi no último ADT, que a gente até brincou que a essa altura já passou tempo suficiente para as pessoas terem descoberto o ADT e saberem quem é o Rambo, sem ter ideia do porquê que ele ficou famoso mundialmente quando ele vazou o design do iPhone X, né? O Rambo acaba que depois de um tempo virou o Rambo do ADT para algumas pessoas, né? Então acho que com o Macworld é parecido assim, né? Você talvez apresente o veículo para uma parcela grande de pessoas que passou a seguir a Apple nos últimos anos quando era mais horizontal esse mercado de cobrir a Apple e com muita opção, né? Acho que esse histórico acaba, só porque acompanhar mais tempo fica na memória, né? É bem curiosa a situação, né? Exatamente, inclusive tiveram algumas pessoas me perguntando, pra onde você vai? Daí eu, né, comentei ele meio off, eu tô indo pra Macworld, pessoal, Macworld. Aí teve um que comentou, é aquela revista que a iJustine fez vídeo esses dias, aí eu fui ver, ela publicou um vídeo daquela edição original da Macworld, né, em comemoração com o Macintosh, Steve Jobs na capa, falei, é essa Macworld aí, agora eles são um site, né, então cada um tem uma percepção ali, mas realmente, né, agora tem a oportunidade aí de relembrar um pouquinho, de apresentar esse veículo para mais pessoas. Que bom, né? O Felipe tá dando chance pra uma startup, né? Que legal, interessante. É que nem quando o Paul McCartney gravou com algum rapper, eu não sei quem foi exatamente, mas alguém sempre tem um tweet, né? Alguém achou um tweet assim, nossa, que legal, o rapper dando chance pra uns tiozinhos que ninguém nunca ouviu falar. Você fala, olha, não é exatamente assim, veja bem. mas ok, né? Você aprendeu uma coisa nova e não sabia. Agora, teve no último área de trabalho, eu e a Bia, o tema principal do episódio foi o processo de decisão para fazer grandes mudanças de vida. Quando que você decide, né, de onde tira a coragem para fazer uma mudança que você já sabe que você quer fazer, mas você não tem muita certeza do timing, o que motiva. Queria aproveitar esse comecinho de episódio para tentar explorar um pouquinho isso também, esse aspecto mais profissional e menos Apple dessa mudança. Como é que foi para você esse processo? Com certeza. Mudanças são sempre assustadoras, pelo menos pra mim, né? Eu amo conforto, eu amo estar estável. Então qualquer coisa que me tire da zona de conforto me dá um medinho. Mas o primeiro sentimento que me veio foi justamente de quando eu entrei pro 95 Mac, porque foi uma coisa totalmente diferente pra mim. Eu trabalhava, fazia estágio num escritório físico, saía da minha casa, então era uma coisa que tava funcionando ali pra mim. Eu falava, nossa, né, vou largar isso pra trabalhar de casa, pra um veículo de internet, será que dá bom, né? Então, na época também eu fiquei super, né, e ainda tinha a barreira do inglês, né, porque uma coisa era eu na minha cabeça, saber que eu falo inglês, mas começar a escrever e conversar com a galera em inglês todo dia. Eu falava, não, meu inglês não é tão bom pra isso. Não vou aceitar, né? E eu lembro que eu fiquei muito relutante na época com esse medo, né? E no fim das contas deu super certo. E agora, de novo, também, né? Aconteceu ali, né? Juntou a minha vontade de fazer coisas grandes com uma nova proposta. Então também fiquei bem pensativo. Mas no fim das contas foi justamente essa ideia de que, não, aqui acho que eu já fiz tudo o que eu queria, fui feliz, e agora tá na hora de eu buscar uma nova empolgação, uma nova oportunidade de crescer na vida. Então, acabei me dando essa chance. E às vezes também a gente erra, e se errar, tá tudo bem, tenta de novo, mas acho que é importante justamente tentar, né? Com certeza absoluta. Isso é interessante, que acho que essa primeira ida, né, pro 95 Mac, acho que por conta disso, você vai falar com um público que já está acostumado com a publicação e você vai chegar lá. Quanto tempo você levou, por exemplo, para ficar à vontade de publicar opiniões, de escrever sem o medo de falar, nossa, cara, deixa eu ter que mexer nesse texto inteiro, seu brasileiro falando embromation. Quanto tempo você acha que levou para você ficar em casa assim? Que eu acho que não vai ter isso na ida para Macworld, né? Você já deve chegar com um pouco mais de confiança, talvez, não sei a palavra. Eu acho que agora é um pouco diferente, porque realmente tinha essa, de novo, a barreira da língua, então eu ficava até com medo de repente dar uns pitacos e o texto talvez não parecer tão coeso, assim. A questão de adaptação, porque tem isso, né? Não é nem só saber inglês, mas também pegar o estilo de escrita daquele lugar. Cada veículo tem um jeito de escrita, tem uma pegada diferente, então demorou um tempinho, acho que eu diria que em 6 meses pra eu me sentir super em casa, assim, pra tipo, não, agora eu vou escrever review, eu vou escrever opinião, até entender o jeito que eles escreviam os textos pra eu também
moldar os meus textos em cima desse jeito, foram ali uns 6 meses para eu pegar bem, e aí a coisa começou a fluir, né? Mas no começo eu ficava mais assim, tanto que eu lembro que quando eu entrei, era sempre eles que me passavam as tarefas. Eu entrei como um redator normal, e eles sempre que me passavam, ó, você vai escrever isso aqui. Tá bom, vou escrever sobre isso aqui. Ah, agora é isso aqui. E ali, bem comportadinho, quietinho, fazer meu trabalho. Depois de mais ou menos 6 meses, aí eu passei para editor. Aí eu comecei a ter mais liberdade de, tipo, não, que deu vontade de você escrever, escreve, se a pauta fizer sentido, claro, né? Mas então daí eu comecei a ter mais liberdade ali, até que eu cheguei num ponto de maturidade do trabalho, que às vezes o Chance falava, ó, hoje, o Chance era o nosso editor-chefe lá do 95Mac, ele falava, ó, hoje eu vou estar fora, vou estar em alguma reunião, cuida da galera aí pra mim. Aí ficava lá o Legal. dia inteiro, então ganhei muitas responsabilidades lá dentro e isso foi muito legal, né, um crescimento. Agora com a Macworld eu acho que eu já chego um pouco mais confortável, porque eles já conhecem o meu trabalho, então Uhum. também fica um pouquinho mais fácil de eu já, né, chegar ali fazendo as coisas um pouquinho mais do meu jeito, porque eles já sabem quem eu sou, sabem o que eu faço, conhecem meu texto, então é um Uhum. pouquinho mais tranquilo do que foi lá no começo, mas tem esse período de adaptação, mas inclusive tá tendo agora, mas é um pouco menos, mas eu também, né, peguei ali quando surgiu, quando eu concordei em ir para Macworld, falei, deixa eu dar uma lida nos artigos deles, entender melhor como que funciona o estilo de escrita deles, os textos. Eu já percebi, por exemplo, que eles gostam muito de fotos autorais nos artigos deles, então tem bastante Hum. foto, né, que o próprio jornalista ali faz a foto, então já tentei seguir isso. Se você abrir agora o meu primeiro artigo, que eu escrevi lá para eles, né, 6 erros que novos usuários de iPhones fazem, né, e como que você pode fazer para evitá-los. Então tem fotos ali que eu mesmo tirei. Então, coisinhas diferentes, mas que a gente vai se adaptando com o tempo. Com certeza. Eu vi que o Som Capsule já ganhou uma aparição honrosa ali. Bem Sempre. bacana. É, né? Um abraço pro William, inclusive. Abraço, E, William. e essa era a minha próxima pergunta. Quanto que você precisou que a gente não. Quem só lê textos, né? Quem só lê, assim. A gente tá acostumado a ver as notícias, né? Se sai um texto, você lê o texto, consome informação. Do lado de quem escreveu, não é só escrever. Né? Você tem que escrever do jeito, na voz, basicamente, da publicação, do esquema que está acostumado. Como é que foi? Eu ia perguntar isso, essa adaptação para o esquema novo de escrever para Macworld, que é diferente, por exemplo, do 95Mac. O que o pessoal que pode ler seu texto, se olhar bem, fala, nossa, é verdade, o Felipe precisou fazer isso, isso, isso que ele não fazia lá. Como é que foi? Então, o que muda um pouco para Macworld é que eles buscam textos mais longos. Então, se você começar a observar meus textos daqui para frente, talvez você perceba que eles ficaram um pouquinho mais longos do que no 95Mac. Porque a galera do 95Mac, ela tá muito focada no hard news, que a gente chama que é essa Uhum. cobertura diária zona, de saiu a atualização do aplicativo, corre lá e escreve. Então, às vezes nesse corre lá e escreve, o texto acabava sendo um pouco mais curto só pra a gente conseguir dar a notícia, né? Essa acho que uma das famas do 95Mac é isso, é dar a notícia, né? Uhum. Muitas vezes eles são os primeiros a escrever sobre alguma coisa, mas isso vem com uma consequência, né? Nem sempre a gente consegue se aprofundar tanto para ser o primeiro. E a Macworld já tem um foco mais editorial. Então, tipo, não, faz um texto mais elaborado, um texto bacana, que, né, prende mais. Então, ali agora eu já vou ter que me exercitar mais para escrever mais, né? Porque, de certa forma, eu estava, assim, acostumado a fazer textos um pouco mais curtos, mais rápidos. Aí, ultimamente, eu vim escrevendo uns textos mais opinativos Sim. pro 95Mac. Tava sendo muito legal para mim, né? Com essas coisas de Brasil mesmo. Eu comecei a explorar mais isso. Então, agora até que acabou fazendo sentido ali com o que eu vou fazer na Macworld hoje, que é focar mais em editorial, textos mais opinativos versus essa cobertura de notícias assim do dia a dia. Claro que quando tiver alguma informação exclusiva para compartilhar com eles, lá estarei também fazendo os artigos de notícia. Mas agora eu pretendo explorar mais esse lado editorial. É, bacana. Bom, parabéns e boa sorte na nova etapa, nova jornada. Eu não sei quais são os clichês e eufemismos que o pessoal fala de falar novo emprego, mas muito bacana, vai ser interessante você levar para lá agora a sua bagagem, o seu histórico e as suas fontes também. E Com eu tenho certeza que a gente certeza. vai poder passar a contar com muitas histórias da Macworld aqui também como pauta, e não é exclusivo lá do 95Mac. Bem bacana.
Sim, e respondendo um pessoal que me mandou inbox, mas você tá saindo do Afonte? Não, não tô saindo do Afonte, o Afonte continua aqui bonitinho. Sem dúvida, esse podcast existe porque você tá aqui. Então, por favor, me avise com muita antecedência se você resolver e dar uma volta, viu? Pode ficar tranquilo. Excelente. E parabéns e manda bala. Você tem muito talento e vai ser bacana ver o que você vai fazer por lá. Valeu, Marcos. Agora vamos começar com os follow-ups aqui em relação à última semana. E a gente comentou sobre aquela iniciativa da Apple de provavelmente começar a mostrar anúncios direcionados, fazer a divisão do Apple Ads, que chama isso agora, permear mais aplicativos, falando de mapas, já tem lá na App Store de uma forma ou de outra. E o Douglas Knevitz falou o seguinte: se bem integrados, os anúncios podem oferecer soluções complementares à experiência. No Mapas, ranquear negócios, recomendação de locais é uma coisa que torna, sim, a experiência melhor. Isso é em cima do que eu comentei, que geralmente é eufemismo, né? Vamos melhorar a sua experiência com recomendações personalizadas, geralmente é anúncio, né? Aí ele segue. Porém, a chave vai ser apresentar isso como um serviço e não como um slot em branco e insira aqui o seu anúncio. Ele falou que queria muito poder pagar para definir o algoritmo de anúncios e isso poder se aplicar tanto no sistema quanto na web também. Então, né, esse negócio dos anúncios é engraçado isso, né? Porque ele fala justamente das que torna a experiência melhor, que é justamente o que a Apple tenta vender quando ela fala dessas coisas de anúncio, de rastreamento, que a gente já até discutiu aqui várias vezes, né? Quando a Apple pede para você permitir alguma coisa é para melhorar a experiência, né? Mas quando é o desenvolvedor malvado, daí ele tá querendo roubar os seus dados. Mas é interessante ver a perspectiva do Douglas de que, no caso dele, ele tá disposto até, de repente, pagar por um serviço que melhore essa experiência dele. Já eu, por exemplo, quando eu tenho a opção de pagar, é para tirar anúncio, para usar o negócio cru ali, sem propaganda, né? Então, cada um vê de um jeito. E talvez a Apple até vá por esse lado de pagar para tirar os anúncios, talvez, não sei. Tipo, quem assina o iCloud vai ver menos anúncio nos aplicativos. Mas hoje, por enquanto, não existe, né? Mesmo quem assina iCloud, Apple One, vê lá, né, a experiência personalizada na App Store, que em breve deve chegar também nos mapas. Fico curioso para ver o que a Apple vai aprontar com isso de anúncios, como a gente até abordou na semana passada, eles mudaram o nome lá da plataforma, mas uma coisa está bem clara. Teremos mais anúncios nas plataformas da Apple. Está bem óbvio. Se eles vão ser implementados de um jeito legal, como o Douglas disse, para realmente é anúncio, mas que melhora a experiência, para tipo, nossa, olha esse lugar que você não pode perder no mapa, né? Bacana. Mas começar a ficar uma coisa invasiva também, porque pelo menos na App Store, eu nem sempre acho que os anúncios são muito relevantes. Às vezes eu sinto que eu pesquiso uma coisa nada a ver, aí tem lá, YouTube, Google Docs, que é tipo, quem paga mais tá em todas. Eu fico mais com essa impressão do que realmente que foi um anúncio muito direcionado para algo que eu estaria procurando. Não sei o que você acha sobre isso, Marcos. Assim, o da App Store, eu acho que ele tem aquele problema de karma, talvez, de deixar o desenvolvedor anunciar em cima da palavra-chave do concorrente. Eu procuro por Overcast, o Pocket Casts comprou Overcast, Best Podcast Player Ever, e aparece em cima anunciando contra a palavra. Eu acho isso meio feio. Acho que existem jeitos que você pode abrir para anúncios sem essa concorrência direta tão... Se eu tiver grana, eu vou sufocar o concorrente. Agora, da parte de experiência minha, ok, nunca aconteceu de eu procurar por, sei lá, player de podcast e receber um anúncio de app de cripto. Então, ok, se for desse jeito, feito com esse cuidado, e que no fundo, tirando a parte eufemística de vamos melhorar a sua experiência com anúncios porque vai ser direcionado para você, dá sim para ajudar eu brinco na DT da descobertabilidade de coisas relevantes de verdade, né? Foi engraçado que a gente comentou isso na semana passada, na segunda-feira. Aí do tipo, na quarta-feira, o Adam mostraria do Threads. Pessoas, ótimas notícias! Vamos melhorar a experiência de vocês com anúncios e posts recomendados para ser uma coisa que faça sentido com você. Eu falei, olha lá, tá vendo? É global, dá, o que seria a má notícia com um sorriso para fingir que é uma coisa boa e positiva para todo mundo. Mas, no caso do Threads, foi o que eu comentei, né? Assim, pelo menos mostra que eles estão comprometidos com fazer o negócio seguir existindo, né? Se não tivesse anúncio, nunca ia ser um problema, porque eles podem cortar ali que o lance do Facebook ganhar dinheiro com anúncio, né? Mas no lado da Apple, eu tô nessa esperança de, se for fazer, sim, relevante
em mapa de recomendação de restaurante, de bar, por exemplo, uma coisa que eu presto muita atenção, né? Então, se for assim, ok. O fato é, não dá mais pra fugir de anúncio hoje em dia na internet, né? Então que pelo menos seja algo decente. Exatamente. E uma outra coisa que pintou nessa última semana que foi divertidíssima, eu tinha visto o post do Barba, deu 20 segundos, você mandou, olha isso, que o Barba postou uma foto de um anúncio oficial da Apple, do iPhone 16, com um alienígena, e é só na entrada de Varginha, por conta do ET de Varginha. Exatamente. Então quem entrou em Varginha recentemente, né, nos últimos dias, deve ter visto esse outdoor enorme da Apple, né? Aquela campanha dos Gmoji que já existe lá fora, que eles criam Gmojis aleatórios, colocam outdoors, tem até um comercial de TV que a Apple fez uma música, encomendou uma música específica para aquele comercial. E agora a gente tem essa campanha chegando ao Brasil. E a Apple aproveitou para fazer essa brincadeira lá em Varginha. Ela colocou esse outdoor enorme que tem o ET de Varginha, né? E ele é até bem parecidinho com a estátua que tem lá numa praça do ET de Varginha. E escrita a frase, né? Você imagina o Genmoji cria com esse ETzinho. E aí eu fui, né, conversar com a Apple aqui no Brasil para saber mais da campanha. Tipo, pô, tô vendo essa foto aqui na internet, é verdade? Falou, sim, a gente trabalhando nessa campanha. E mais, Varginha é a única cidade do mundo, segundo o que a Apple disse para mim, que ganhou um outdoor personalizado da campanha, que segundo eles, todos os outros outdoors ao redor do mundo são criações aleatórias de Gmoji para divulgar e que em Varginha eles fizeram um específico para brincar ali com a cidade. Claro que talvez até o Marcos comentou isso comigo, deve ser o início de mais brincadeiras que devem começar a rolar ao redor do mundo, até porque faz sentido, né? Você criar algo mais personalizado para as pessoas não olhar e falar, tipo, nossa, o que é esse ovo com as mãos para cima, né? Que o pessoal fala, tipo, pra que eu vou querer criar isso, né? Versus uma coisa que você olha e fala, nossa, é o ET de Varginha, quero fazer um também. Então, faz bastante sentido, mas tá aí, bem legal ver que a Apple, de vez em quando, investe nessas campanhas mais localizadas. Até no Carnaval eles fizeram um vídeo bem bacana para promover não só o iPhone, mas com uma música ali de Carnaval, mostrando também a filmagem com o iPhone. E agora já, nesse curto prazo, já temos uma outra campanha exclusiva do Brasil. Fico curioso para ver se vai ter mais. Foi curioso que veio a foto, aí eu comentei isso, né, isso deve ser parte do começo de uma campanha, né, do mundo inteiro, se pegar coisas que façam sentido na cidade, etc. E você falou, então, na verdade não. A Apple falou que por enquanto é só lá, por enquanto não, a Apple falou que é só lá mesmo. Mas a ideia de ter uma campanha desse tipo, ela é bem boa mesmo, é claro que o link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha nesse post. Caso não tenha visto ainda, que eu acho bastante difícil. Deu uma espalhada boa aí nos últimos dias, ou seja, missão cumprida para a comunicação da Apple. Né? Com certeza. Muito bem, agora a gente vai trazer aqui umas coisas que eu achei interessante que pintaram sobre a Apple TV nessa última semana, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo. Se você entrar em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos dos produtos do site e ela oferece. E ela está sempre com desconto no site também, o que é bacana, né, por ser cumulativo. E ela tem acessório, capinha, película. Eles têm uma oferta bem bacana de fones de ouvido também. Então, fone com fio, headphone grandão, aquele Bluetooth que é um fone ligado só num no outro. Earbuds também, né, os fones totalmente independentes. Carregador, tem um monte de carregador de carro, tem carregador tipo USB-C. Falando em USB-C, tem adaptador de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é tipo, um monte de adaptador também. Cabo mesmo, tem o maior, tem o menor, tem aquele trançado, tático, sabe? Mais forte, mais reforçado, os mais tranquilinhos também. Eles acabaram de lançar um produto muito legal, que é um suporte veicular, que você pode até usar ele, MagSafe, no retrovisor. Então o link vai estar aqui na descrição para você entrar em gorillashield.com.br e ver tudo isso que eles oferecem. E se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site uma última vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, nessa última semana, mais uma pessoa ligada à produção de conteúdos da Apple TV Plus chutou a Apple. A gente tinha visto toda a treta, o bafafá que rolou com Wolves,
porque saiu o primeiro, logo que ia sair no cinema, a Apple cancelou tipo 2 dias antes da estreia mundial no cinema, estreou só no Apple TV Plus, nem avisou o diretor, o roteirista. Aí eles tinham prometido que iam fazer o Wolves 2, e ele falou, então tá, então segura que eu não quero que anuncie que vai ter aqui. A Apple anunciou mesmo assim, foi uma confusão, ele falou muito mal dessa parceria desequilibrada. E nessa última semana, um produtor, o Alex Burger, que é um produtor de TV, falou que a Apple é uma péssima parceira para fazer o marketing de conteúdos da Apple TV Plus. Ele falou que é péssima parceira. E ele, o cara que fez o La Maison. Aí eu olhei e falei, La Maison? Nunca ouvi falar, eu acho que esse é o problema. Né? Ele falou que ela investe muito pouco nesse tipo de coisa, que deixa bastante a desejar. Ecoou um pouquinho o que a gente viu lá quando o assunto foi o Wolves, né? Então foi talvez um ressentimento misto ali, né? O Alex Berger comentou nessa entrevista que, né, foi uma entrevista para a Variety, que a Apple seria a pior empresa de marketing do mundo, nas palavras dele, para divulgar os conteúdos de televisão, apesar de, né, que ela tem ali, né, sua excelência em divulgar iPhones, iPads, o pessoal critica muito essa questão da divulgação do Apple TV Plus e que, mesmo assim, né, que apesar das séries, das produções da Apple terem muita qualidade, na maioria das vezes, nas palavras dele também, ninguém vai ver, o que é uma pena. E não é a primeira vez que eu vejo alguém criticando o marketing do Apple TV Plus, porque realmente eu acho que eles ainda talvez estejam tentando entender como a coisa funciona, até por talvez estarem mais acostumados com, né, vender iPhone é uma coisa, vender série e filme é outra. Tem um esquema totalmente diferente. Eu lembro, por exemplo, que nos primeiros filmes originais que a Apple fez, ela exibiu, sei lá, em 3 cinemas nos Estados Unidos para só conseguir concorrer a algum prêmio. E agora a gente já tem visto os filmes realmente rodando mais países, até aqui no Brasil, inclusive. As séries estão ganhando mais divulgação, né? A gente viu mesmo com Severance, tanto de divulgação e coisas e ações que a Apple fez em cima. Mas ainda assim, quando você compara, sei lá, com a Netflix, que coloca propaganda no intervalo da Globo, dá pra entender que ainda falta, né? Já pra chegar naquele conhecimento geral. Quando você fala de Apple TV Plus, algumas coisas já conseguiram furar a bolha, mas ainda assim o pessoal fica... Que plataforma é essa? Ah, eles têm streaming? Ah, daí você fala, sei lá, sabe a série, Ruptura, tá todo mundo falando, é deles, entendi. Então acho que ainda falta uma divulgação mais agressiva, porque isso, o streaming precisa dessa divulgação. Se o iPhone consegue se vender sozinho, entre muitas aspas, porque a Apple tá literalmente colocando outdoor na porta de Varginha, que ela também coloque outdoor na porta de algum lugar para vender Apple TV Plus, né? Não dá para esperar também que, por melhor que um filme ou uma série seja, que ela vai se vender só no hype. Se a gente pegar Netflix, Amazon, Disney, eles fazem campanhas muito agressivas, né? Não só de ações, mas também de TV, de internet. Então acho que a Apple ainda está tentando se ajustar nesse quesito, de se entenderem como divulgar melhor. Melhorou já em relação ao que eles eram no começo, mas ainda tem um caminho ali para eles continuarem perseguindo. Eu acho que tem assim uma questão de expectativa versus realidade e do quão importante é ter esse conteúdo para a Apple e para quem fez o conteúdo, né? Ele falou, poxa, o La Maison, primeiro conteúdo feito na França, conteúdo europeu de verdade aqui, tem Slow Horses, que é lá do Reino Unido, mas pô, isso aqui é daqui. Aí eu pensando do lado do mundo e da Apple, falando, tá, isso é muito importante para você. Será que tem essa mesma importância para a Apple e para o resto do mundo? Eu acho que não, né? E ela tá fazendo conteúdo, a gente tá vendo na Europa, né? Tem para o Berlin ER, que eu achei super legal. Eu acho difícil ter uma nova temporada, é super legal como conteúdo autocontido ali. Você vê que a produção claramente foi uma coisa que a Apple comprou a coisa produzida para ter esse tipo de oferta, um procedural médico, até indo na cola na onda do The Pitt, que fez maior sucesso no HBO Max, né? Mas acho que tem um pouquinho de diferença, assim, né? Foi uma das melhores coisas da sua vida. Será que pra Apple foi também? Não tenho certeza. Então tem isso, né? A sua importância talvez não seja tão grande assim. Porém, é claro que se você fizer um conteúdo e não contar pra ninguém, ninguém vai ver, né? Se eu que assino o Apple TV Plus e tô lá toda hora pra ver coisa, nunca tinha nem visto esse La Maison, que dirá as pessoas que poderiam se interessar pela série e assinar o Apple TV Plus por conta dessa série, especialmente na França. Talvez lá tenha tido
o outdoor de La Maison, só lá, não sei, né? Mas acho que tem que guardar um pouquinho saber essas diferentes perspectivas, a proporção de cada um dos lados aí da relação, mas o fato é que ele não foi o primeiro a falar, gente, eles estão pisando na bola, e anunciar a série não é que nem anunciar iPhone, que você tem que apoiar no nome de iPhone, é fácil, da série não, é sempre do zero. E aí entra um pouquinho que a gente vê, por exemplo, de Ed Q, que é o cara à frente desse tipo de parceria. Ele tem a fama de ser um cara que sabe jogar mais duro. E lá no começo do Apple TV Plus, o pessoal saiu matéria falando... Eu não lembro do contexto exato, mas assim, tipo, a Apple tá chegando aqui com a atitude de bully, quando nesse mercado ela não tem ainda essa banca toda, mas ainda assim ou pega ou larga porque a gente é Apple. Então, acho que esse ajuste tá rolando pros dois lados, né? Pra Apple entender melhor como lidar com talentos criativos, que é diferente de lidar com o pessoal de engenharia, por exemplo, versus o próprio pessoal de que lida com negociar com streaming, saber o que esperar, que vai ser diferente de falar com a Apple, que é diferente de falar com a Netflix, que é diferente de falar com a Amazon. Então, acho que ainda, sei lá, 10 anos depois, tá todo mundo ajustando expectativas, né? Quando o assunto é streaming por lá. Com certeza. É bem isso. Tem muitos ajustes de expectativas, muita coisa para acontecer, mas volto a reforçar que a coisa melhorou, né? A Apple já entendeu muito sobre o mercado de streaming, mas ainda tem muito mais para ela entender também e continuar ajustando. Então é realmente um caminho longo, né? Se a gente comparar com Netflix, que já está na indústria há muito mais tempo que a Apple, e se a gente pegar também, né? Mesmo que, sei lá, Disney, HBO, que os streamings são recentes, elas já fazem mídia há muito tempo versus a Apple, que começou em 2019. Então é difícil de comparar, né? Exato. E falando em filme, em estreia, coisa grande, com nome grande, estreou nesse último fim de semana por lá Fountain of Youth, que eu achei interessante que o Night 5 Mac comparou tipo com Indiana Jones, é o Indiana Jones genérico da Apple. Tem um elenco super bacana, o John Krasinski, que fez, sei lá, Lugar Silencioso, dirigiu inclusive Lugar Silencioso, tá? Acho que The Office, sei lá, todas essas comédias, Parks and Recreation, não sei. Tem a Natalie Portman também, e dirigido pelo Guy Ritchie, que é um cara extremamente consolidado, um diretor super bacana, tradicional aí, um britânico que faz filme bom. Aí eu vendo esse filme, e até com a comparação com Indiana Jones, eu pensei, eu acho que é a Apple tentando fazer as próprias franquias. Isso tem cara de filme que pode ter o 2, o 3, o 4, o 20, cada um tem uma história num canto do mundo com um mistério novo e beleza. O próprio Ted Lasso, que a gente tinha comentado daqui a pouquinho, uma tentativa da Apple também de reacender franquia, ao invés de comprar uma franquia grande, que é o que a Disney fez com Star Wars e com Marvel, o que a Amazon acabou de fazer com o James Bond, que me dá pesadelo pensar que eles vão fazer com James Bond. E talvez falte esse lance de franquias mesmo, né? Uma coisa tradicional com múltiplas etapas e que está sempre rolando e refrescado, e o próprio nome traga mais audiência. Não sei se esse Fountain of Youth pode ser isso, não sei se você assistiu, eu ainda não, mas eu acho que é uma tentativa de fazer uma coisa dessa. Eu ainda não assisti, mas com certeza, acho que o sonho deles deve ser ter uma nova franquia de sucesso que, né, conquiste aí o público, mas até no caso da matéria que observa que esse mesmo não foi lançado no cinema, né? Ele já foi direto pro streaming. Eu, sinceramente, até ver a matéria, eu nem tinha conhecimento de que esse filme existia ou estava em produção. Então também eu fui pego ali meio de surpresa. Mas é isso, eu, né, fui pego de surpresa com esse lançamento, não assisti, não sei se é o meu tipo de filme, né, eu tenho um outro estilo, quem sabe um dia que eu tiver mais à toa, assim, vamos ver o que tem pra assistir aqui. Daí eu começo a ver, tal qual foi com a The Studio, né, que eu também não tava ali muito ligado, aí, vou viajar, deixa eu ver, né, e aí por fim, a série super bacana. Então, quem sabe? Mas acredito sim que a Apple tem esse desejo de ter a sua própria franquia, talvez sem depender de comprar uma franquia, mas ela criar do zero, né? Ted Lasso, acho que é o que chegou mais perto disso, tá chegando mais perto disso, por ter se tornado um nome grande, que furou a bolha, e agora vai ter uma continuação. Então, eles estão tentando, né? Não dá pra falar que não estão tentando. O próprio For All Mankind. Tem a série, tá rolando, deu certo, a gente comenta aqui quando tem temporada nova, e vai ter o spin-off, que é o For All Mankind russo, do lado dos russos, como é que foi. Então você vê que o próprio Mythic Quest teve uma temporada meio tipo side quest, uma temporada meio derivada aí também,
Isso, de uma certa forma, dá pra falar que é uma tentativa de começar a fazer franquia, expandir um pouquinho, né? Cada um dos títulos, quando dá certo, você extrair mais a partir de cada um deles. Mas esse de mistério me lembrou muito, sei lá, aqueles tipo filme, eu não sei o nome em português, National Treasure, do Nicolas Cage, que veio na cola do Código da Vinci, de mistérios, né? Dá pra fazer um monte, eu aposto que a gente vai ver uma tentativa de fazer isso. E um outro filme esse aqui assim, filmes incríveis que ninguém viu, né? O Tom Hanks tinha lançado um filme, aquele Greyhound, de um submarino, um navio. Eu nem lembro se eu vi. Eu acho que eu vi, mas não tenho certeza. Mas vai rolar uma continuação desse filme. E esse eu acho que foi o primeiro filme gigante com o nome gigante que saiu no Apple TV Plus, né? Quando saiu, até hoje ela promove lá, você vê o Tom Hanks com aquela cara, né? Imagem bem acinzentada, ele num barco. Eu acho que tinha alguma coisa com computação de refazer, não tenho certeza. Mas vai sair uma sequência para esse filme. Vamos ver se vai ser no cinema, se vai ser só, entre aspas, só no streaming de novo. Então dá pra ver que ela tá investindo nesse tipo de coisa, né? Curioso ela fazer sequências, porque sequência é a solução de Hollywood pra quando você tá sem ideia, né? Faz Velozes e Furiosos 45, Era do Gelo dizer 20 e vambora. É ela tentando aproveitar os sucessos que deu certo, né? Ela fez aquele filme de robô também com o Tom Hanks. Tom Hanks coleta um Pix aí a cada 2 anos da Apple. Tá fazendo dele, né? E é igual você falou, eles fazem questão de estampar a cara do Tom Hanks, assim, bem no pôster, a cara dele enorme, fala tipo, olha, nós temos o Tom Hanks com a gente, né? Aí tá certo, tem que se divulgar. Esse filme deve começar nessa sequência. Igual você falou, se vai ter sequência é porque o negócio deu certo da primeira vez e vão tentar de novo. Essa sequência tá prevista as filmagens estão previstas para começar em janeiro de 2026, então o filme deve sair lá pro final do ano que vem ou depois disso. E também não tem detalhes se vai ter estreia no streaming ou cinema, mas considerando que esse é grande, né, que o primeiro já foi considerado grande ali para os padrões da Apple, chamou a atenção, e tem o Tom Hanks, eu acho que é bem provável que esse também apareça no cinema antes de ser lançado no Apple TV Plus. Pois é. Agora, para fechar a parte do Apple TV Plus, Ted Lasso virou notícia nessa semana porque rolou uma entrevista com o Brett Goldstein, também conhecido como o cara que só grunhe. Ele, além de ser o Roy Kent, que é o ator, quer dizer, o Roy Kent é o personagem, ele faz se entender, né? Ele também é roteirista da série, roteirista também de Shrinking, ele até, bom, não quero dar spoiler, mas ele deu uma entrevista num podcast falando sobre a nova temporada de Ted Lasso e fez uma analogia criativa pra falar sobre a volta disso, né? Pois é, ele basicamente comparou ali a série com um gato morto, né? Ele falou, tipo, Ted Lasso é tipo um gato que você acha que morreu, mas que no fim das contas ele tá vivo, né? Então, a ideia dele foi, na verdade, falar que ali na terceira temporada, eles meio que empacotaram a série e falaram, gente, acabou, despedida. Tanto que a série realmente, você assiste a terceira temporada, ela fecha muito bem pra parecer, tipo, acabou, a história acabou, é essa, né? Então ele deu essa ideia, né? Falaram que até rolou como se fosse um funeral pra Ted Lasso ali entre eles. E que aí um belo dia falou, não, gente, ó, voltando todo mundo, 7, vamos gravar, vamos trabalhar, né? Resolvemos voltar aqui. E é bem curioso mesmo, né? Claro que ele não dá muitos detalhes, justamente, pra gente ter surpresas aí sobre o que vai ser essa quarta temporada de Ted Lasso. Mas dá pra falar bem isso mesmo, porque eu compraria muito a ideia de que a terceira temporada encerrou a série, né? O final foi muito... Não foi um final que ainda deixaram uma pontinha aberta pra, tipo, se a gente quiser fazer alguma coisa... Claro que sempre dá pra achar algo como eles encontraram, mas ficou tudo tão bem fechadinho que eu estava feliz com aquele final, apesar de sentir falta de Ted Lasso. Foi um fim de verdade, não deixou nem ponta solta, justamente pra encerrar a história ali. E ele só falou, a gente tá escrevendo a temporada, é tudo que eu vou dizer. E o lance do gato, ele fez a analogia que quando ele era moleque, ele tinha um amigo que tinha um gato, a família, um dia o gato morreu atropelado, enterraram o gato, aí o gato apareceu, enterraram o gato errado. Ele fala exatamente isso que eu tô sentindo, porque a gente teve todo o processo de sofrimento e superação do final da história e pronto, né? Brotou aqui, não tem fim. Mas daí, tô ansioso, tá? Tô cada vez mais ansioso, porque dá saudade do nível do laço verso, sei lá, de estar naquele mundo de novo e os personagens. Vai ser bacana, eu espero. Agora, fechando a sequência de streaming, falar da Netflix, não do Apple TV Plus, porque a Netflix publicou um filme a respeito de uma história que rolou na Apple na Holanda. O filme é I, Hostage, e é de um sequestro que rolou numa Apple Store
eu imagino que tenha sido em Amsterdã. Tava assim, tinha saído da memória RAM, da minha memória RAM essa história, quando apareceu a rosto, nossa, é verdade, eu lembro disso, de sair notícia, tem gente sequestrada na loja, etc. E passou, ninguém nunca mais pensou nisso, exceto quem foi sequestrado, que convive com isso até hoje, né? Mas a Netflix não só fez a história, mas o que espalhou muito essa história foi o making of, né, de como que ela fez esse filme, né? Sim, o making of repercutiu muito. E é verdade, eu já tinha esquecido totalmente dessa história. Daí começaram, a Netflix lançou o filme. Deu, nossa, é verdade, teve isso, né? Foi lá em 2022, em Amsterdã mesmo. Um cara armado entrou numa Apple Store e ele exigiu 227 milhões em criptomoedas. E aí, né, claro, teve toda uma situação. Hoje ele foi contratado pela União Europeia para fazer legislação e dar multa. Pois é, mas né, no fim das contas ali as vítimas estavam dentro da loja, não aconteceu nada com ninguém. E a Netflix resolveu fazer esse filme. Ai, Hostage, eu fico muito curioso, né? A Netflix ter decidido fazer isso. Não sei se foi quem comprou, se foi de repente, vamos dar uma cutucada na Apple, fazer um filme de algo que eles não gostam. Que até nesse making off eles falam que seria impossível eles filmarem uma Apple Store, porque normalmente a Apple já não deixa usar a imagem dela pra nada, né? Nem pra coisa boa, quando você quer usar, já é uma confusão. Você vai lá no Apple Park e aponta uma câmera lá na porta, o segurança já vem te tirar, né? Imagina querer gravar uma Apple Store, né? Então, eles falaram, então por conta disso a gente teve que recriar a loja inteira em estúdio. E ele tem o bastidor mostrando ali, realmente é um estúdio gigantesco, e eles, não foi só tipo assim, fizeram a entrada da loja, não, eles recriaram a loja inteira, a parte de fora, colocaram um telão em volta dessa estrutura para representar ali a rua, o movimento, né, para ficar bem fiel mesmo. Então, nesse estúdio tem a parte de fora, a parte de dentro da loja, as mesas, os produtos, tudo bem detalhado, parece mesmo a loja quando você pega foto dessa loja de Amsterdã versus a recriação de estúdio, então ficou bem impressionante. E me pergunto o que a Apple tá achando disso. Óbvio que eles nunca vão comentar esse assunto, mas eu já consigo imaginar que eles não gostaram muito não, né, de ter ainda mais essa divulgação em cima de um acontecimento trágico que acabou envolvendo, né, uma loja da Apple. Poderia ter sido com qualquer uma, né, mas envolveu uma loja da Apple e, claro, eles, né, não devem estar muito felizes com isso. Exceto que eu aposto que esse filme vai aumentar o tráfego na loja do sequestro. O povo tirando foto só porque foi lá, especialmente quem mora na Holanda, talvez, ou estiver passeando por lá agora que saiu o filme. Tem um ônus e bônus, né? Mas a recriação da loja inteira para poder fazer como cenário e, pelo menos, eu não vi o filme. No trailer, parece bonitinho, bem feito, cuidado para fazer isso, né? Interessante ver como estúdio mesmo, eles mostram a loja e você vê por fora ali, tudo montado, né? A parte de cenário mesmo. Isso é interessante. Sobrando um tempinho, eu assisto. A gente pode talvez repercutir aqui, mas... a notícia a gente viu, né? Só a parte dramatizada, como é que ficou. Mas não teria saído no Apple TV Plus mesmo, né? Ia caber a outro streaming contar a história. É curioso, né? A Netflix falando da Apple, quem tá vendo do estúdio viu coisa de Netflix também, então tá todo mundo ali se comentando e, bom, coexiste, né? Não tem muito o que fazer. Com certeza. Agora um papo de bastidor que a gente repercutiu aqui recentemente, que ganhou novidades nessa última semana, foi a reformulação estrutural da liderança da Carangueja, vou tentar não falar o nome dela aqui para não ativar o HomePod nem meu e nem o de ninguém, com o Mike Rockwell. E a gente ficou sabendo sobre como rolou, tiraram da mão do John Gianandrea, principalmente, e de que ele liderava, para mandar pro Rockwell, que era um cara que desde sempre já queria mesmo reformular assistente, quase, hein? Porque ele tinha ideias diferentes, como é que tinha funcionar, até para a hora de fazer o Vision Pro. E nessa última semana pintou uma matéria na mão do Gurman, para variar, falando sobre como o que ele já está colocando de mudança em prática para acelerar e reformular a assistente a tempo de talvez até lançar coisas antes do prazo, antes do esperado, o mais rápido possível. Certamente é o ângulo dele, né, para tentar fazer. Mas o que você viu dessas mudanças que ele fez que talvez te chamaram mais atenção, que vale a pena discutir aqui? Segundo o que o Gurman apurou com as fontes dele, basicamente o que o Mike Rockwell tá fazendo é trocar toda a liderança ali em torno do time da Carangueja, inclusive pegando, né, ele era do Vision Pro, então ele tá ali também, né, pegando quem ele já acreditava, já confiava, e fazendo uma reestruturação
para melhorar ali, né? Segundo o Gurman, tá focando na parte de speech, que é a fala, a compreensão e a performance da assistente, né? Daí a reportagem até lista ali alguns dos nomes que estão, né, se envolvendo ali com o time da Carangueja. De novo, muitas pessoas do Vision Pro que trabalhavam com o Mike Rockwell ali. Então, é já um sinal de que ele está tentando fazer a coisa andar. Até voltando ali, né, no passado, lá atrás os rumores de Vision Pro falavam, né, que o Mike Rockwell ele queria fazer uma carangueja muito mais avançada para o Vision Pro, que, né, desse ele vários superpoderes para o produto, e que no fim das contas ele não conseguiu, porque, né, a assistente da Apple a gente sabe como que ela é, toda engessada, cheia de legado, e aí não foi possível, né? Mas que a ideia dele desde o começo era que o Vision Pro tivesse uma carangueja diferente, e agora que ele está, né, que ele conseguiu essa liderança, talvez ele consiga fazer isso, né? É o que a gente até comentou uma vez, né? O Vision Pro ele pode não ser um sucesso, mas é um produto que foi entregue, né? Tá entregue, ele conseguiu fazer, então se ele conseguir entregar uma nova experiência de inteligência artificial para a Apple, que bom, né? Espero que a gente já veja o reflexo dessas mudanças na WWDC agora em junho, porque a Apple prometeu coisas em junho do ano passado que até agora não conseguiu lançar. Então, tomara que o time dele consiga colocar a casa em ordem e trazer aí resultados na prática. Para uma mudança grande desse jeito, é claro que seria isso. Ele veio com o time dele, nas pessoas que ele mais confia, ele falou, você pega isso, você pega isso, você pega isso, valendo! E vamos lá, né? É quase eles têm em inglês o termo hostile takeover, né? Geralmente é ligado à ação, mas é isso, né? Chega o time novo, senta na cadeira e vamos trabalhar, você vai pegar isso. Então, interessante ver pelo menos a vontade de melhorar. Já teve esse vazamento, né, de cada uma das pessoas, o que exatamente vai fazer ali dentro. Eu estava até na semana passada, eu participei do Mac Magazine no ar, e eles comentaram assim, né? Bacana isso, porém, vai começar do zero agora? Quando que esse negócio vai ser lançado? Então, se agora você pôs arquivo nova assistente, salvar com... Então, tem isso. Por outro lado, é claro que ele não está descobrindo agora, nem ele nem a equipe, estão descobrindo agora o que vai ter que fazer, descobrindo agora que a assistente não presta. Então, vendo o resto do mercado, a rapidez que alguns produtos estão sendo lançados, especialmente quando o assunto é coisas que usam LLM ou base nisso para fazer, tiver DeepSeek que, com muito dinheiro, que não falta para a Apple, muita estrutura de GPU, que eu não sei se falta para a Apple ou não, tive a notícia lá de que o cara da grana cortou metade dos pedidos de GPU, né? E as que tem lá são as antigas. Acho que esse pode ser o principal gargalo, mas ainda assim, eu imagino que vai ser muito rápido um primeiro resultado público disso, porque, afinal, a Apple precisa dessa vitória. Mostrar que está tudo bem, que o futuro é promissor. Então eu acho que não deve demorar tanto para a gente ver uma manifestação dessa mudança, nem que seja pequena, mas para mostrar e a hora que sair funcionar direito. Eles não têm 1 centímetro para errar. Eu escrevi recentemente no Mac Magazine, né? Com o Mike Rockwell, ela tá sim em boas mãos. Espero. Mas eu acho que sim, porque todo mundo lá sabe qual vai ser o custo se fizer uma bobagem, então eu vejo como positivo. E o fato de estar vazando esse tipo de notícia, eu acho que aqui é proposital. É para mostrar que existe um planejamento e uma sede de mudar, para não ser, mais uma vez, a notícia de que a assistente está atrasada. Vira a página e fala o que vai acontecer. Então, fulano, sistemas, fulana, experiência de usuário, Nate não sei o quê, arquitetura, já mostrando estrutura para fazer essa mudança. Vejo como positivo, mas quero ver como é que isso vai ser contado na WWDC, né? Porque promessa não dá mais para fazer, tem que mostrar resultado. E aí tá meio preto, né? E eu tenho esse mesmo pensamento de que tá legal, tá reestruturando, tá mudando, bacana, mas a WWDC é daqui 40 dias, mais ou menos. Então, tipo, já tá pronta a apresentação nessa altura. O vídeo já tá gravado, o slide já tá feito, o PDF já tá pronto, mas e aí, será que deu tempo de fazer uma nova carangueja, né, nesse meio tempo? Será que eles vão tentar de novo fazer um remendo até conseguir ter uma coisa definitiva? O que vai ser? Essa é a grande pergunta que, infelizmente, a gente só vai saber mesmo quando chegar a WWDC. E tem então essa questão, porque o que a gente escuta de todo mundo, de fontes conversando ou de reportagens, é que a carangueja é realmente um remendão
que o pessoal lá dentro chegou à conclusão que talvez seja mais fácil fazer outra do que tentar arrumar o que já tem. Que justamente o problema é que a Apple passou anos tentando arrumar o que já tinha. Porque a ideia, né, recapitulando aqui, a Apple comprou a carangueja, né, a Siri, lá atrás, em 2000, acho que em 2009, né, que ela foi lançada em 2011, mas comprou em 2009, 2010, algo assim. Então ela já comprou o negócio pronto, a ideia era, vamos colocar isso aqui que a gente comprou no iPhone, aí até, né, a gente vai arrumando aqui e um dia a gente lança a nossa versão melhorada. Só que o tempo foi acontecendo, a Apple tinha outras prioridades e eles foram fazendo o remendo em cima daquilo que eles tinham comprado. E basicamente o que a gente tem hoje ainda é remendo em cima daquilo que a Apple comprou lá em 2009. Então, claro que um negócio desse chega uma hora que você começa a esbarrar em limitações técnicas, até onde você consegue ir com aquilo. E é o que as reportagens falam, que tem ali, a Apple tentou fazer, né, um núcleo mais moderno para lidar com um recurso XYZ, mas que a base mesmo, que é aquela de, ajusta um timer, né, que horas são, a temperatura, aquilo ainda é a carangueja lá antiga de 2009, e que isso tá tudo remendado junto, e por isso que acaba dificultando a vida ali. Então talvez a gente tenha, né, mesmo essa preocupação, porque claro, não se faz uma nova assistente em 40 dias, mas no fim das contas talvez realmente seja mais fácil para eles começar a contratar uma galera e fazer tudo do zero do que tentar arrumar essa bagunça que eles têm hoje. Eu acho que essa é 100% a solução. Pra gente, vai ter o mesmo nome, você vai chamar ela pelo nome, ela vai fazer uma coisa. Mas essa, eu acho que tem que ser a única semelhança com o que existe hoje em dia. Justamente por isso. Tem aquela frase do Milton Friedman. Era sobre o governo, mas acho que cabe aqui. Não existe nada mais permanente do que uma solução temporária para alguma coisa. Você faz um remendo, funcionou, pronto. Você nunca mais pensa nisso, tem um monte de outras coisas para fazer. Então, eu acho que é o caso aqui, né? Que nem a App Store, que até hoje ela é feita em cima do sistema da iTunes Music Store para comprar faixa separada de álbum. Desenvolvedor é artista, aplicativo é faixa, basicamente é isso até hoje, né? E com a carangueja é exatamente a mesma coisa. Então, claro, vai ter o mesmo nome, a sensação de fazer um pedido e ela cumprir, na verdade vai melhorar, porque ela deve passar a fazer isso e não o oposto. Mas só, a arquitetura tem que ser feita do zero. Não é possível que ele esteja chamando um cara novo, com uma equipe nova, para seguir fazendo remendo. Não é assim que vai corrigir. Vai demorar? Vai. Vai doer? Vai. Mas vai resolver. Já passou a vergonha mesmo? Então agora faz direito. Melhor do que passar por todo esse caos para ficar igual. Então tem sim que ser um novo sistema. Não tem outra opção. Ao meu ver, olhando de muitos 1000 quilômetros longe de Cupertino, eu acho que esse é o caminho. Não vejo outra alternativa, não. Com certeza, e eu até, puxando um gancho aqui, a Perplexity lançou recentemente uma assistente deles de voz no aplicativo de iOS. Fiquei brincando um pouquinho. É impressionante, né? Você consegue falar com uma naturalidade, tipo, me mostra isso. Não, agora eu quero isso. Eu quero, esse dia eu perguntei, quero restaurante tal, que tenha tal prato, tal coisa. Ele foi lá e achou no mapa, mostra bonitinho. E falou, cara, como que a Apple, com o dinheiro que ela tem, não conseguiu fazer isso? Tipo, assim, é a promessa da carangueja lá de 2011, que é uma conversa natural pra te mostrar lugar no mapa, Aí você pede pra carangueja achar um lugar no mapa, não encontrei fulano nos seus contatos. Aí tipo, gente, não dá. Então eu realmente espero que essa mudança finalmente seja a mudança que a gente esperou nesses anos todos. O Marco Arment comentou no Accidental Tech Podcast esses dias. Carangueja, pergunta pro ChatGPT onde fica não sei o que lá. Ela falou, não encontrei ChatGPT nos seus contatos. Cara, eu desisto. Esse da Perplexity é bem interessante. Eles tinham lançado para Android um assistente há algum tempo. Foi, por coincidência, dei sorte, na semana que eu entrevistei o diretor de engenharia da Perplexity. Aí eu falei, e aí? E no iOS? Ele falou, pois é, não dá, né? A Apple não deixa. Saiu para Android agora porque existe muito mais opção. Aí ele falou assim, não, assim, parta da premissa de que a gente está tentando fazer tudo. Se não está no ar, é porque tem motivo. E pode ser que demore mais para chegar em alguns lugares do que outros. Foi mais ou menos isso o que ele comentou. Então, ele telegrafou, é óbvio que a gente está fazendo, mas demora porque tem muita trava no sistema que não deixa funcionar como a gente queria. A gente vai tentar fazer, a hora que conseguir a gente publica. Até para falar, não, né, tira do ar, não acho que vai ser o que vai acontecer. Mas saiu mesmo, é impressionante que eles já conseguiram de integração com Reminders, com o Apple Podcasts, etc., sendo de terceiro. Na semana passada também, a Perplexity
conseguiu emplacar de virar o assistente nativo do Motor Razr novo, estão negociando com a Samsung, até no processo do Google lá saiu que o Google tentou bloquear a Perplexity de fazer parceria com o fabricante de telefone. Tá mó zona isso, mas eles estão se mexendo, o que é bem interessante e muito bacana ver o que eles conseguiram fazer, entre muitas aspas, nativo dentro do aplicativo da Perplexity, mas assim, interagindo nativamente com o sistema. Vale dar uma espiadinha. Perplexity, putz, que bom que eles se livraram daquele problema que eles fizeram no começo, pegar dado que não podia. Eles agiram de um jeito bem feio lá no começo, mas eu acho que eles estão endireitando a empresa, porque perceberam que é assim que você cresce honesto, cresce bonito, ao invés da alternativa, né? Com certeza. Agora, finalizando essa parte desse cantinho da Apple, a gente viu uma outra coisa ser tirada dos domínios do John Giannandrea. John Giannandrea é o cara de machine learning da Apple, chegou acho que em 2018, se não me falha a memória, veio do Google, da parte de busca e machine learning, assim, um cargo, uma banca gigantesca. Nos últimas semanas, o mundo percebeu que já estava meio claro porque acompanhava de perto que talvez ele não seja a pessoa para fazer isso, ele é bom no que ele faz, talvez não isso. E aí tiraram a carangueja debaixo da asa dele, e na última semana a gente também descobriu que a parte de robótica, que é uma iniciativa que não tem produtos ainda no ar, mas que não para de vazar rumor de que vai ter em breve, também saiu da asa dele e foi realocada ali. Aí fica a pergunta, tá, ele vai fazer o que exatamente agora mesmo? Mas fato é que, depois de um certo tempo e custo, a Apple tá testando alternativas lá dentro, porque com ele, infelizmente, não rolou. Né? A impressão que eu tenho com essas reportagens é que realmente a Apple tá querendo que o John Giannandrea se retire, né? Tipo, é meio que, tipo assim, eles não querem mandar ele embora, mas, tipo, ó, a gente não quer mais você nesses projetos aqui, se você sair vai ser uma boa. Meio que tipo, dando uma indireta pra ele, porque ele já perdeu a carangueja e agora perdeu a robótica. E aí eu também fico com a mesma pergunta, o que ele tá fazendo lá dentro então, né? Qual que é o papel? Vai virar outro Apple Fellow, que fica lá passeando pelo campus, tirando fotinha, enfim, né? Que a Apple, a gente já brincou com isso na fonte, a Apple não demite funcionário, eles viram Apple Fellows, né? Ficam lá, é tipo funcionário público, fica lá assim pro resto da vida, com todo respeito aos funcionários públicos. Felipe, tá? Não tenho nada a ver com esse comentário. Com todo respeito aos funcionários públicos que nos escutam, mas não consegui perder essa piada, porque a Apple, ela não tem, é difícil a gente ver a Apple demitiu fulano, não, fica lá, é Apple Fellow, ganha um outro carguinho, alguma coisa, ele sempre dá um jeito de manter por lá. Mas no caso do John Giannandrea, a gente sabe que teve aquela reportagem que falava, né, que o Tim Cook perdeu a confiança nele por conta da Siri, da carangueja, que né, deram a tarefa para ele de cuidar da carangueja. Ele não conseguiu. E aí, né, teve toda aquela confusão, o Tim Cook perdeu a confiança, diz que ele não consegue mais ali executar o desenvolvimento de produtos. Ele estava à frente dessa parte de robótica, como o Marcos falou. Ainda não temos nenhum produto, mas rumores são vários. Desde aquele suposto HomePod / iPad que vai ter um braço mecânico que talvez te segue. Tem o rumor da Apple fazendo outros produtos relacionados à robótica de casa, né? A domótica, o termo que nós aprendemos aqui com a fonte. Então, a gente sabe que a Apple está investindo nisso para em algum momento lançar. Tanto que, né, a Apple estaria fazendo o tal HomePad, que seria ali o pontapé principal desses novos produtos mais voltados para casa da Apple, e que ele foi adiado porque a carangueja não deu certo e que ele precisava da inteligência artificial para funcionar, que senão ele perde o sentido. Então, acho que isso também deve ter pegado um pouco mal lá dentro da Apple, né? Ter que adiar um produto que supostamente o hardware está pronto. Até o Gurman falou que tem funcionário, já que a Apple já deu o produto para testar em casa e que não lançou porque o software não está pronto. Então imagina, né? Você ter o trabalho de gastar com hardware, pesquisa e desenvolvimento para adiar o negócio porque o software não está pronto. Então, nessa o Tim Cook deve ter, né? Não só o Tim Cook, mas a galera acho que perdeu realmente a confiança no John Giannandrea e ele tá ali de escanteio e eu acho que, sinceramente, assim vai ficar até ou ele sair ou virar o próximo Apple Fellow. De demissões públicas, eu acho que o último que vem à cabeça, é impossível não lembrar, do Scott Forstall, que foi... a gente lembra por quê? Porque foi tão exemplar e tão histórico, tão pública a demissão dele, né? Que virou a referência de quando dá tudo errado mesmo, é isso que a Apple vai fazer. E foi a última vez que a gente viu uma coisa nesse nível acontecer. Até, tipo, quem vazou o segredo da Apple, foi processado, não foi tão pública assim e tão
sei lá, de causar tantas consequências do que isso. Eu chuto que se fosse para ter demitido, já teria acontecido. E o Jonathan, ele é um cara que tem um histórico bacana, tem trabalho bom, então talvez seja uma preparação para não deixar ele tão queimado no mercado que ele fique inempregável no futuro. Mas é interessante ver, né? Eu fico pensando no lado dele, para ele, né? De ver o nome dele desse jeito no mercado. Se ele vai ficar por lá para tentar corrigir, lançar coisas que façam impacto e tentar limpar a ficha, ou se não, né? Se ele vai para uma startup e some das notícias, mas segue fazendo um trabalho de pesquisa mais acadêmica, que é o lance dele. Muito interessante, mas tá aí, é mais uma ação que, assim, quem acompanhava de perto sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Aconteceu, vamos ver se isso se antecipa. Você vai pintar a notícia, a Apple agora está prevendo lançar o bracinho robótico de iPad em novembro, e não mais no ano que vem. Sei lá, vamos ver se alguma coisa assim pinta na mão do Gurman ou na sua mão nas próximas semanas. Quem sabe, quem sabe. Exatamente. Teve mais notícia de bastidor que chamou atenção ao longo dessa última semana. Eu quero trazer algumas delas aqui envolvendo Europa, Brasil também, interessante. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço de VPN deles. E depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus, meses extras ao fim da assinatura em expressvpn.com/afonte. Se você é igual ao Felipe e não passa mais de uma semana sem pegar um avião, você sabe que você depende de Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, que você não deveria confiar os seus dados, especialmente se você vai entrar em banco, vai botar a senha de alguma coisa, vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi, quais dados são coletados, para onde eles vão, porque eles são coletados, como é que está a segurança de armazenar esses dados coletados, e você protege os seus dados com a ExpressVPN, passa tudo a ser criptografado, fica ali nos canos impenetráveis e nem ela sabe quem você é, por quanto tempo, por onde você acessa, a partir de qual aparelho, que dado você trafega servidor, nada disso. E para streaming é especialmente bacana isso, porque dependendo do país que você se conectar, nos mais de 100 países que ela oferece esse tipo de conexão, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem no Brasil, sem perder em velocidade, em estabilidade da conexão, vem em 4K do mesmo jeito, sem ficar buffering toda hora. E para conhecer melhor a ExpressVPN, vê como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, na TV, dependendo do modelo roteador de casa também, se você quiser. Vai em expressvpn.com/afonte ou clica na descrição para cair já com o cupom AFONTE aplicado direto. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, nessa última semana a Europa multou a Apple e a Meta, mas aqui o papo é da Apple, em 500 milhões de euros por conta do DMA, o Digital Markets Act, aquele bando de regras novas para fomentar a concorrência e abrir o controle pleno que a Apple tinha do próprio sistema e a App Store principalmente. A Apple fez metade ali, a gente falou muito sobre isso. A Europa multou a Apple em €500 milhão e também fez um requerimento para que ela faça mudanças, além também de ter recebido essa multa. A Apple, é claro, já como ela tinha prometido que ia fazer, ela entrou com um recurso. Nesse meio tempo, a Casa Branca entrou na conversa e falou: aqui não, hein? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver só, hein? Vou contar tudo pra minha mãe. Então esse é basicamente o contexto do que está acontecendo. Como é que você enxerga essa situação, Felipe? Não é nenhuma surpresa, né? Porque quando a Apple anunciou as primeiras medidas, né, para o DMA, a gente já comentou aqui na fonte, cara, a União Europeia não vai aceitar isso. Porque aquilo, a Apple com certeza tem os melhores advogados possíveis para ler todas as regras de todos os lugares do mundo e conseguir entender o que eles conseguem fazer dentro da lei. E com o DMA não é diferente. Eu tenho certeza que pegaram ali uma galera para entender o DMA e falar, ó, aqui tá meio vago, vamos fazer desse jeito, né? Vamos, porque o DMA ele é isso, eles liberaram, né? Tem o sideloading, tem os marketplaces, mas ainda é tudo muito dentro das regras da Apple, né? A Apple ainda aprova esses marketplaces, a Apple ainda tem que coloca uma série de exigências para que você possa fugir da App Store e lançar o seu aplicativo fora. Tem a questão das comissões que são cobradas para quem opta por não usar a App Store, que são comissões que acabam nem compensando para o desenvolvedor muitas vezes. No caso dos navegadores, que até comentei lá, que eu conversei com o pessoal da Opera, que eles falaram, cara, é tanta regra que não vale a pena para a gente investir nisso. E a União Europeia, claro que está de olho nisso, e a Apple
foi multada em €500 milhões, e o motivo principal é que, segundo a União Europeia, as mudanças que a Apple fez não foram suficientes para abrir o sistema, para incentivar a competição, e, segundo a União Europeia, principalmente, a Apple precisa mudar as regras de anti-steering, que são as regras justamente para quando você quer levar o usuário para fora do aplicativo, para fora do ecossistema da App Store. A Apple é bem criteriosa com isso. Tem, né, aquela tela da morte, do terror, que é tipo, olha, você está saindo do nosso aplicativo, a gente vai roubar todos os seus dados bancários, a gente sabe onde sua criancinha vai estudar, e, enfim, né, todo aquele terrorismo que a Apple faz em cima de quem tenta redirecionar o usuário para fora, como se o desenvolvedor fosse muito malvado. Alguns são, mas nem todos. Então, a União Europeia caiu muito em cima disso, né? Que a Apple, né, não está ali muito de acordo com o que eles esperavam. Então eles falaram, olha, a gente está te multando e a gente quer que você pare com isso, que você realmente abra, que faça uma coisa justa, que os desenvolvedores possam ofertar, né, alternativas, né, por fora da App Store. E também, claro, a questão de lojas, né, de fora dos app marketplaces. A União Europeia falou que o que a Apple fez até agora não é muito suficiente, que ela espera mais da Apple. A Apple, claro, diz que vai recorrer, como sempre, né? Porque toda vez que sai uma notícia dessas, já vem a notícia, né? A Apple diz que a União Europeia é malvadona, que ela quer o mal dos usuários, e aí vira aquela briga, aquela discussão toda. Então, claro, a Apple vai recorrer, mas essa briga, vamos ser sinceros, já é perdida para a Apple. A Apple já perdeu essa. Ela vai ficar tentando enrolar do jeito dela para ela conseguir proteger o que é dela até onde der. Mas ela já perdeu essa briga, né? A União Europeia vai multar mais, vai fazer ela abrir mais, e é o que eu também sempre falo. Seria muito mais fácil se a Apple fizesse tudo bonitinho do jeito dela, para a União Europeia parar de encher o saco, porque daí a Apple pega um pouco o controle da coisa. Só que daí a Apple não faz nada, a União Europeia vai lá e manda a canetada para ela fazer do jeito que a União Europeia quer, né? Então o que seria melhor? A Apple ceder e conseguir ter um pouco o controle de como ela abre, ou ter que abrir na base da canetada, né? Então é meio complicado. E aí, no meio disso tudo, temos as tensões políticas, né? Temos o laranjão lá nos Estados Unidos também, né? Bota a tarifa, tira a tarifa, vou brigar com todo mundo, né? O parquinho é só meu agora. E aí, claro, ele falando, né, que terá uma retaliação se a União Europeia ficar multando empresas dos Estados Unidos, que eles consideram isso uma perseguição aos Estados Unidos, todo aquele discurso que a gente já sabe. E isso, claro, também pode aumentar ali a tensão entre, né, Estados Unidos versus países da União Europeia. Mas a única certeza que eu tenho é essa, que a Apple já perdeu essa briga, que terão mais multas, terão mais confusões. Se a Apple não fazer algo para realmente falar, não, a gente tá abrindo, é isso, usem na Europa do jeito que vocês querem, essa história vai continuar por muito tempo. Tem duas questões aí sobre essa multa que eu acho interessantes. Primeiro, o valor. Eu fiz o cálculo, a Apple fatura esses 500 milhões, leva de 10 a 12 horas. E assim, se eu fizesse uma coisa que me dá muito dinheiro e eu levasse de 10 a 12 horas para pagar uma multa porque eu fiz isso, é o imposto. Eu sei quanto custa e vai compensar pra caramba, você quer saber? Então, eu não sei até onde essa multa ela vai ser eficaz para obrigar a Apple a fazer uma mudança. Porque agora ela sabe quanto custa. Ela está em desacordo com as leis. Então, eu não consegui achar até agora. E aí? A hora que ela pagar essa multa, a Europa falou assim, você tem que pagar a multa e você tem que mudar. Senão, o que é o senão, você vai ver. É isso que eu estou interessado em saber. Porque se for uma multa que ela leve algumas horas para faturar isso, tá bom. Ela vai continuar fazendo, ela sabe quanto custa, né? Então, estou bem curioso para saber como é que vai ser esse próximo passo. Né? Porque a multa está associada a fazer mudanças que nem ficou muito claro exatamente o que é. A Europa falou assim, só faz de novo e faz melhor. Então, é isso que eu fico mais interessado em saber. Nesse momento, eu não vejo ninguém dar essa resposta. Estou bem curioso para saber como é que vai ser. Porque senão, tá bom, 500 milhões. Nem que seja por mês, né? Cada uma porção de a cada, 60... Pra você seguir faturando muito mais do que isso, não faz sentido. Né? Então, tô curioso pra saber como é que vai ser isso aí, mas eu concordo com você. Já que o jogo tá perdido, e ela sabe que tá perdido, e quanto mais ela arrastar, ela vai seguir faturando mais do que o suficiente para pagar a própria multa de seguir arrastando o jogo, essa conta fecha para ela. Então é isso que eu quero saber como é que vai ser. Não tem resposta ainda. Se alguém souber, manda pra gente em gigahertz.fm/feedback. Mas foi isso que rolou por lá.
Agora, o que eu falei que envolvia Brasil é o seguinte: a gente viu algumas notícias sobre movimentações de cadeia de suprimento da Apple para ela ficar cada vez mais protegida de não depender tanto da China. Tem todo o papo das tarifas, né, que entrou nisso aí, especialmente nessas últimas semanas. E aí também pintou notícia: vai ser mais Brasil, vai ser menos Brasil, a Apple vai investir no Brasil. Não, o negócio dela é na China, é em Taiwan, vai fazer rotear pelo Taiwan para chegar na China, na Índia, porque a China não quer. É uma confusão. Mas a Exame tinha dado uma notícia há alguns dias e reafirmou agora, né, como um fato, que a Apple ampliou a produção de iPhones no Brasil. Tinha sido mais ou menos o que você tinha escutado também? Sim, bem por aí mesmo que a Apple está aumentando ali a sua produção no Brasil. E não à toa, a gente acabou de falar recentemente aqui na fonte, o iPhone 16 acabou de ser lançado e já está sendo montado no Brasil, que é um first, um fato histórico pra gente, porque sempre tinha aquela janela entre ser lançado nos Estados Unidos e começar a montar aqui um tempo depois. Agora o 16 já foi logo de cara, o que até dá uma esperança da gente ver o iPhone 17 sendo montado aqui já de cara. Isso seria uma ótima notícia pra gente. Preços talvez no varejo mais baixos no lançamento, enfim, é uma boa notícia pra gente. E claro, em meio a isso tudo, tem essa discussão de onde que a Apple vai, para onde a Apple vai levar a linha de produção, né? Porque por enquanto, né, aquela coisa, bota tarifa, tira tarifa, a gente nunca sabe como é que estão essas tarifas. Mas por via das dúvidas, tem um maluco lá que, né, quer colocar a tarifa a todo custo, é bom a Apple começar a diversificar. Ela vai ter que fazer alguma coisa porque ela nunca sabe, né? E ficar dependente ali de um lugar que está sendo visado pelo governo dos Estados Unidos é meio complicado. Então ela está, segundo essas reportagens, investindo principalmente na Índia. Então ela está tentando acelerar a capacidade de produção da Índia, justamente para, pelo menos, suprir a demanda dos Estados Unidos. E a gente vê também, né, segundo o que a Exame falou, a ideia é usar o Brasil para a mesma coisa. Até faz mais sentido, porque a taxa que, né, pelo tabelão de tarifas lá do Trump, a taxa do Brasil é 10% versus acho que a da Índia era 26%, a da China, a primeira, né? Daí já mudou 500 vezes, mas a da China era um pouquinho maior. Então, se a Apple conseguir pagar, né, só 10% importando iPhone do Brasil versus 20, 30, 40 da China, para ela é melhor. Então, com certeza ela vai tentar diversificar mais esse cenário de montagem, de linha de produção. É o que todas as reportagens vêm falando que a Apple vem tentando, né, diversificar, e que ao mesmo tempo isso pode causar um atrito lá com a China. Pelo menos é o que uma reportagem do The Information falou, que algumas autoridades da China já estão implicando ali com a Apple levando equipamento chinês, né? Porque, né, a Apple tem as suas parceiras, a Foxconn e tal. Eles estão implicando com a Apple começar a levar isso para outros países, né? Porque, tipo, não, você vai, tem que produzir aqui. É engraçado, porque esses países, eles são muito protecionistas também, né? Índia, por exemplo, obrigou a Apple, tipo, não, você quer vender aqui? Você vai ter que trazer sua produção para cá, vai ter que fazer iPhone aqui, né? Então, Nas eles vão... Filipinas rolou um lance desse também, não rolou? Teve também um lance assim, e né, a China, claro, também não preciso dizer. E então é bem curioso ver como que a Apple vai lidar, porque o Tim Cook, ele sempre foi muito político com os dois lados, né? Ele sempre tentou fazer ali um agrado com a China. A gente sabe que a China tem mil e uma questões também, tanto que sempre quando a Apple pede, a China pede para remover algum aplicativo da App Store, o Tim Cook vai lá, remove, não fala muita coisa, né? Tem o discurso dele, mas vai lá e acaba concordando ali com a China em algumas coisas para, né, fazer o meio termo. A China é um mercado importante para a Apple vende muito na China, então é importante agradar a China, mas também não dá para desagradar a casa deles, né, os Estados Unidos. Então o Tim Cook tá bem ali no meio de agrada o Trump, agrada a China, né, tenta fazer ali a boa com os dois lados, mas chega uma hora que não tem como, né, no caso que a gente tá vendo, já tá esbarrando porque a China já tá ficando chateada com o Tim Cook levando as coisas, né, para a Índia e até possivelmente aqui para o Brasil, que apesar desses países, inclusive, serem amigos, né? Estamos todos no BRICS, China, Índia, Brasil. Ninguém quer perder a bolada toda, né? Então, a gente ainda deve ver muito mais histórias como essa, mas o que mais me interessa é realmente a parte do Brasil, que eu fico muito empolgado para ver essa produção crescendo aqui, que a gente sabe que não é nem exatamente pela gente, a Apple tá fazendo isso porque a água tá batendo ali, eles precisam fazer alguma coisa. Temos uma fábrica no Brasil, né? Vamos montar mais ali, tá pertinho dos Estados Unidos. Mas a gente vai ter benefícios em cima disso também, então que ótimo pra gente. É interessante que nunca
foi muito explorado, mas era óbvio que a China não ia só ver o que está acontecendo, essa diversificação, e falar, tudo bem, foi bom enquanto durou, né? Não, claro que não. Porque se a Apple fizer isso e mostrar para o mundo que dá para fazer isso, outras empresas também vão passar a fazer isso, como estão fazendo, na verdade, óbvio, e nesse é bom para a China. Então, a gente viu nas últimas semanas ela falando assim para as fábricas, você quer ir para a Índia? Faça por conta e risco. Se eu fosse você, eu não faria. Aí a fábrica vai falar, então tá bom, então vou dificultar para você ir. Aí vou dificultar até impedir que seus funcionários possam ir para a Índia para conversar com o pessoal de fábrica de lá. Eles estavam já agindo para fazer esse tipo de coisa. E o que é a Apple? Na verdade é Foxconn, né? O que ela fez? Não podia mandar equipamento para a Índia. Aí ela falou assim, tá, governo chinês, deixa eu mandar equipamento para esse país aqui do lado. O governo falou, tudo bem. Aí mandou o país aqui do lado e depois surpreende do mesmo jeito, né? Então, certamente já vai ver algum tipo de problema para a Foxconn por conta disso, dificultar ainda mais, apertar ainda mais. Então, vir para o Brasil é uma das opções até a Índia começar a enroscar também com isso. A China, muito país, né? Deve acontecer, né? Nesse momento, positivo, vitória aqui para a estrutura do Brasil. Vamos ver, vai expandir, então, bacana. Gerar mais emprego, teoricamente. Vamos ver, parte de preço. Você falou varejo, é isso, né? Na apple.com.br, nada deve mudar. Porém, o preço, entre aspas, de verdade, que as pessoas compram mesmo, com o desconto de varejo nas revendedoras, loja online, deve repercutir, refletir, talvez é o verbo certo. Vamos ver. Tomara que isso aconteça. Agora, nesses últimos dias, também voltou a vir a notícia a iniciativa de óculos da Apple. Tinha saído na semana passada, acho que foi na mão do Gurman, que o Tim Cook tinha tomado para si a missão de fazer, finalmente, alguma coisa dar certo. Depois do Apple Watch há 10 anos. Aliás, acabou de completar 10 anos de lançamento na mão dele e que ele tá ali tomando todo o tempo que ele tem para fazer o lance dos óculos conectados darem certo e que a missão dele agora é ganhar da Meta. Missão difícil, que a Meta já tem um produto, que o Felipe usa inclusive, os Meta Ray-Ban Story Glasses Tabajara, e eles estão melhorando. Acabou de ganhar na semana passada, por exemplo, um sistema de tradução automática de intérprete, basicamente automático, com os fones de ouvido que tem ali embutidos nos óculos, então isso com a Meta AI, eles estão acelerando. A própria Meta tem, saiu, acho que foi esse fim de semana também, a ideia de lançar em até outubro desse ano, novembro, me parece, uma versão nova dos óculos com uma telinha, um display ali que você possa ter, tipo o Google Glass, só que bem feito agora, e com a aceitação social de 2025, que é diferente de quando saiu o primeiro Google Glass, o pessoal apanhava na rua porque estava usando. Então, em meio a isso tudo, de acordo com o Gurman, o projeto de óculos mesmo da Apple está acelerando e com esse interesse bem forte do Tim Cook direto em cima disso, pode ser que ele saia mais cedo do que mais tarde, o que eu acho uma ótima notícia. E você, né, pegando ali só o gancho que você falou, né, o Apple Watch completou 10 anos, e é muito doido porque a gente, quando o Tim Cook assumiu a Apple, a gente sempre se perguntava qual que vai ser a próxima grande conquista da Apple, do Tim Cook, o que vai ser o primeiro grande lançamento dele. Veio o Apple Watch, né, se tornou um produto de sucesso. Eu hoje vejo Apple Watch para todo lado, então eu considero um produto de sucesso. Para mim, o produto ele se torna de sucesso quando estoura a bolha, sai da bolha. Para mim, o Apple Watch é isso. Eu vejo uma galera que não liga pra tech, não entende tech, mas acha o Apple Watch legal, bacana, bonitinho, gosta de trocar pulseira, mostrador e tem. Então, acho que o Apple Watch foi um acerto grande da Apple, do Tim Cook. Aí a coisa, né, chegou ali nos AirPods, que não sei se compara exatamente ao Apple Watch, mas ainda assim, é um negócio que um monte de gente usa. Eu vejo AirPods pra todo lado também. Eu falei, não, a Apple do Tim Cook tá indo bem, né? O cara tá acertando. Aí começou a ladeira abaixo, né? Daí veio o AirPower, que daí já não foi. Aí nunca mais veio nada tão empolgante. O HomePod foi uma tentativa de lançar uma categoria de produto que, não foi. Culpa da carangueja, mas é. Carro não deu certo. E agora a gente tá nessa de inteligência artificial também, né? E o Vision Pro, que eu acabei de lembrar agora do Vision Pro. Exato. Que é um produto que nem a Apple lembra que ele existe mais. Mas enfim, tá lá no site pra alguém comprar. Então assim, eu vejo com essas matérias que realmente parece que o Tim Cook, ele quer muito ter um último produto de sucesso antes dele se aposentar. Que tinha já aquelas matérias, ele mesmo falando que ele não tinha certeza se estaria na Apple nos próximos 10 anos. Claro que agora com o Trump a estadia dele, né, está garantida ali por mais um tempinho. Mas ainda assim, eu acho que terminando o mandato do Trump, eu acho que não vai demorar muito
para o Tim Cook sair da Apple, mas o fato é que realmente dá a entender que ele quer ter um outro grande produto para falar, olha só que coisa legal que eu fiz. Até porque eu acho que na cabeça dele, talvez o Vision Pro seria esse produto e não foi, né? Então agora ele precisa perseguir alguma outra coisa. Parece que serão esses óculos e eu sempre defendi a ideia de óculos aqui porque eu tenho o Meta Ray-Ban e eu acho super legal. Acho que funciona muito bem para IA. Porque eu mesmo, né, o iPhone tem lá a inteligência visual, que você segura o botãozinho. Mas é isso, eu tô passando na rua, eu vejo algo legal. O tempo de eu tirar, eu sei que parece bobo, mas o tempo de eu tirar o celular do bolso, apertar o botão, esperar o aplicativo abrir, aí ele começar a ler, versus, sei lá, eu tô com os óculos na cara e só, tipo, Meta, o que é isso aqui? Ah, isso é tal coisa. Ah, beleza, obrigado. É muito mais rápido, o negócio já tá ali na sua cara. E tem também a questão, né, do socialmente aceito. Eu acho que óculos, eles não são tão intrusivos quanto, sei lá, um fone de ouvido. Porque eu já também comentei aqui na fonte. Me sinto um pouco desconfortável de falar com alguém que está com fone de ouvido, mesmo sabendo que existe modo transparência, né, tudo mais. Quando eu vou conversar com alguém, que é conversar, mesmo que seja aquela conversa de caixa de supermercado, eu tiro os fones. E Aham. os óculos não, eles estão ali, se eu estiver ouvindo música com eles, a pessoa nem sabe que eu tô ouvindo talvez alguma coisa, é uma coisa muito mais discreta. Então eu acho muito mais legal usar os óculos para isso de observar o mundo, de perguntar, de tradução em tempo real, porque fica muito invisível, né? Os óculos são coisas que as pessoas usam normalmente como acessórios versus fones de ouvido. Então, acho que é um formato muito bacana, acho que é o formato perfeito para recursos de inteligência artificial. Eu queria muito que isso da Apple aparecesse antes do que a gente está prevendo aí com base nos rumores, porque os rumores falam, daqui 2, 3 anos, né? E tá meio longe, até daqui 3 anos a Meta já lançou 50 óculos diferentes, a Samsung já vai ter feito dela, então queria que a Apple conseguisse fazer antes, mas a gente sabe que ela tem outras prioridades lá dentro, e uma delas é ter uma inteligência artificial boa para fazer esse tipo de produto funcionar, mas quero ter a esperança de que isso talvez, que algo agora com essa reestruturação de Apple Intelligence lá dentro, que algo dê certo, que avance e fala, não, a gente consegue lançar antes do que a gente esperava. Porque esse formato, para quem nunca testou esse tipo de óculos, é realmente muito bacana você ter um negócio ali na sua cara que você só anda, toca, tira uma foto, não precisa tirar o celular do bolso. Dependendo do que você vai fazer, é muito legal. Eu escrevi há um tempo sobre computação contextual e óculos. Tem que arrumar a IA para poder viabilizar esse tipo de produto, mas eu acho que tem que sair ontem. Isso porque esse é um mercado que vai ser enorme. E a mesma coisa, né? Quem não precisa de óculos vai precisar comprar lente 100 grau para você usar os óculos, ainda assim é menos intrusivo do que o fone de ouvido tapando o seu canal auditivo, mesmo que você use o modo transparência. Esse negócio de ser socialmente aceito, acho que é 100% do caso. Então, quando saiu essa notícia, eu falei, que bom, é o que eu queria mesmo, que isso... É o que eu queria, né, como você se disse. Mas, ainda assim, é o que eu torcia para acontecer, esse projeto receber a prioridade que ele merece, porque é óbvio que ele é muito mais promissor do que headset, do que até os próprios AirPods com câmera, que eu também já comentei aqui, que é uma coisa que eu espero, não para tirar foto, mas para pegar um pouco do seu contexto do dia a dia. Que bom que a notícia foi essa e não, o projeto foi colocado em espera porque XPTO. Não, que bom que isso deve acontecer. Agora, antes disso acontecer, a gente vai ver muitas novidades de sistemas da Apple. A gente está vendo a preparação para a WWDC, começando a vazar algumas coisas mais específicas do que a gente pode esperar do iOS 19, do iPad OS 19 também. E um dos vazamentos, dos rumores que pintou nesses últimos dias, veio lá, foi da mão do John Prosser, né? Que uma coisa que a gente deve esperar é que a barra de pesquisa, de busca, isso seja movido para o rodapé, para ficar perto da parte de baixo ali das interfaces, como a Apple fez com o Safari lá no começo da mudança e gerou uma discórdia, aí ficou opção, barra em cima, barra embaixo, não. A linguagem nova do iOS deve ser trazer a barra mais para baixo. E por quê? Que, na verdade, são algumas coisas. Isso pode preparar não só para ficar mais confortável de usar em telefones grandes, como já existe, mas isso associado a uma outra mudança que parece que a Apple deve fazer, tem a ver também com o Stage Manager, que seria a preparação por iPhone do ano que vem, o dobrável, tem bastante mudança que a gente pode esperar chegar no iOS de setembro em diante, né? O de junho, talvez, para quem for instalar o beta em diante, né? Essa do iOS 19 específico ali da pesquisa foi algo que realmente veio do John Prosser, que ele vem publicando já uns visuais de como que deve ser o iOS 19, baseado nas fontes dele.
E algo que chamou a atenção foi realmente que em vários aplicativos, a busca, que geralmente fica no topo da tela, sei lá, buscar mensagem, buscar e-mail, ela passou para a parte de baixo da tela. E isso deve tornar, né, a acessibilidade muito mais fácil, porque o celular hoje é enorme, né? O celular de 6,9 polegadas, você tem que esticar o dedão lá em cima, e é aquele malabarismo para segurar o celular. Que a Apple até tem aquele recurso de alcançabilidade que você arrasta para puxar a tela para, mas eu particularmente acho horrível de usar aquilo, até porque na época que era com home button, fazia sentido que você só dava 2 toquinhos no botão, a tela abaixava. Agora você tem que ficar arrastando, só que às vezes você arrasta e ele arrasta o aplicativo em vez de... É uma confusão. Eu nunca consigo usar aquilo. Às vezes eu até quero usar, mas não funciona. Então, ter a busca ali embaixo, acredito que vai tornar mais fácil o uso. É uma mudança sutil, mas que eu fico curioso, né? Me empolga a ideia de que eles estão fazendo algo para melhorar a usabilidade dos telefones muito grandes. Mas o que me intrigou mesmo desses últimos rumores foram essas notícias relacionadas ao iPadOS 19, que me parece bom demais para ser verdade. Porque todo ano tem algum rumor assim, a Apple vai deixar o iPadOS mais parecido com o Mac. O iPadOS X vai desbloquear o potencial do iPad. E aí é sempre assim, uma mudança muito bobinha que na prática não muda nada, até estraga, né? Tanto que, sei lá, na época o Stage Manager era uma grande promessa. A Apple vai adicionar janelas no iPad. E no fim das contas é um negócio tão limitado que... Blá, quem trabalha com Mac sabe que não é a mesma coisa. Então, agora o que os rumores estão falando? Que o iPad ele vai ganhar um Stage Manager 2.0, que vai ter ali mais flexibilidade para você gerenciar as tarefas e que ativa esse Stage Manager quando você automaticamente coloca o iPad no Magic Keyboard para já entrar como se fosse o modo desktop. Os tablets Windows têm muito isso, aqueles tablets touch. Eles têm o modo desktop, que quando você coloca no teclado ele fica a cara de Windows normal. Aí você tira ele, ele aumenta a interface, deixa tudo maior para facilitar a interface de toque. Eu sinto falta disso no iPad, inclusive, porque eu, por exemplo, quem tem esses iPads mais novos, lá nos ajustes você consegue mudar a interface, a escala, né? Tem a interface padrão do iPad e tem uma que fica tudo menorzinho para aparecer mais coisas na tela. Eu gosto de usar essa menorzinha, porque fica com um pouquinho mais cara de computador, tem mais áreas para janelas, que o meu iPad fica 90% do tempo no tecladinho, no Magic Keyboard. Só que daí quando eu tiro o iPad, ele não volta pro modo tablet. Então acho que isso seria muito legal, né? Ter tipo, tirou o teclado, deixa tudo grandão pra botar o dedo na tela. Coloca no teclado, tudo pequenininho que eu vou usar o mouse agora. Então acredito que deve ser algo assim, segundo esse rumor. Seria bacana já. Fico curioso com o que mais que eles vão fazer pra deixar o Stage Manager melhor, porque também tem isso, o Stage Manager, toda vez que a Apple tenta me falar, tipo, agora estamos fazendo isso no Stage Manager, só fica mais confuso, eles inventam gestos muito esquisitos e desnecessários, que era só fazer igual no Mac, mas enfim. Outro detalhe aqui que me chama a atenção, segundo esse mesmo rumor, o iPad vai ganhar uma barra de menus igual a do Mac. Isso eu fiquei empolgado, porque às vezes eu sinto falta. Porque, sei lá, em aplicativos como o Affinity, que eu já tô acostumado a usar no Mac, eu falo, é só em File, New, eu fico, tá, mas cadê o File, New aqui, né? Não tem, não tem menu. Então, daí você tem que, sei lá, apertar... No iPad eles fizeram aquela gambiarra, você segura o Command por uns segundos, aí ele mostra na tela um pop-up, assim, com todos os atalhos de teclado, né? Eles tentaram esconder os menus, mas não, queriam um menuzinho ali em cima, igual no Mac. Então, se chegar isso, acho que vai ser muito legal, já vai aumentar um pouquinho a produtividade, né, dos usuários de iPad. Então, fico empolgado, mas ao mesmo tempo o iPadOS eu só confio a hora que eu vejo. Porque todo ano, de novo, tem o rumor de que o iPad vai desbloquear o potencial, de que vai ser melhor, que vai ficar mais parecido com o Mac. Nunca fica, né? Mas quem sabe agora vai. Agora vai destravar o potencial. Eu também lembro sempre do Adorno. Abraço Adorno. Abraço Adorno. Falou dessa piada que é a promessa anual que nunca chega, né? Essas duas notícias da parte do iPad também, né? Finalmente, talvez a Apple parando de tentar ser o tipo gênio da lâmpada que entrega tudo torto em relação ao que o povo pede, né? Você quer janela? É janela. Você quer menu? É menu. Adoraria, que aí já vai entrar na wishlist dos próximos 10 anos, né? Que esse suporte, o menu bonitinho, você falou de atalho de teclado, que tivesse atalhos globais de teclado, destravar tipo um keyboard maestro de verdade, não só um teclado customizado, Text Expander a mesma coisa.
Seria muito bacana. É um começo. Tomara que, de fato, depois de muito choro e povo espernear, a Apple entregue o que tá todo mundo querendo que ela faça, né? Esse medo de, o iPad não vai ficar muito colado do Mac, senão vai irritar o povo do Mac. Tá, mas é o povo do iPad. iPad representa exatamente a mesma quantidade de faturamento do Mac hoje em dia. Que tal você deixar os dois campos felizes sem ter que só associar uma coisa a outra? Você melhorar um não quer dizer desinvestir no outro. Então, que bom que parece que isso vai chegar, especialmente janelas. Em 2025, torcer para chegar a janela de verdade é meio patético, né? Mas cá estamos. Tomara que de fato seja isso que vai acontecer. Agora, uma coisa que pintou que eu falei do Stage Manager do iPhone, o que é uma ideia muito curiosa, é que parece que no iOS 19, também conectado a um monitor externo, seria tipo o DeX, mal comparando talvez, a gente pode esperar algo como uma experiência de Stage Manager. Vai saber se já é baseado também nesse Stage Manager 2.0. Faz sentido para você isso? Eu sempre pedi por um recurso desses. Eu adoraria, eu já testei o Dex. Assim, usaria no dia a dia? Não todo dia, mas sei lá. Às vezes você tá fora de casa e você só tem o seu iPhone ali, e você tá num, sei lá, no hotel que tem uma TV, alguma coisa. Você pluga o teu iPhone e ele vira teu computador com janela pra trabalhar num espaço maior. Então, tem utilidade. Não que eu vá usar todo dia, mas eu consigo imaginar usando isso em algum momento. Então acho que seria muito legal você ter. O Dex é isso, você ter o seu telefone, você pluga ele no monitor e ele usa o monitor inteiro e você consegue abrir janelinha de aplicativo e tal. Segundo esse rumor, o iPhone teria um recurso parecido, né? Para você ligar ali pela USB-C no monitor e aí você consegue ter um Stage Manager, um modo desktop para usar o seu iPhone em tela cheia. Acho que seria, assim, muito legal. Vamos ver se rola mesmo. E aí surgiu, né, essa ideia de que a Apple talvez estaria já se preparando para um possível iPhone dobrável, que né, ele seria maior, teria uma tela um pouquinho maior, então talvez nesse iPhone dobrável teria ali o Stage Manager como um diferencial até dos outros iPhones, então não necessariamente seria algo para os iPhones atuais, mas para esse dobrável. Fato é que temos esse rumor agora de que a Apple está fazendo o modo DeX dela, que o Stage Manager é meio que isso, mas para a versão smartphone agora. E de novo, acharia muito legal, mesmo sendo algo que eu vá usar uma vez na vida, mas pode ser que me salve em algum momento que eu esteja fora de casa, só tenha meu telefone, tenha uma tela por perto, plugo lá e resolvo minha vida. Acho que seria assim muito bacana. Total. A quantidade de vezes que eu sei levar meu Mac né, que eu não assim, né, reclamando, mas é um trabalho, você dá com aquela bolsa pesada, o Mac não é exatamente o preço de uma Coca-Cola, então andar isso na rua é meio perigoso. Só caso eu precisasse fazer alguma coisa que não precisou, mas se eu tivesse deixado o Mac em casa, ia precisar, aí fazer no iPhone, tipo, fazer com os dois pés esquerdos, não dá, porque ia precisar. Nesses casos, perfeito, vai ser muito bom e não vai canibalizar a venda de Mac. Esse era o medo da Apple, bobagem, né? Então eu espero que isso realmente chegue. E sobre esse DeX, o modo DeX, que é o da Samsung de você fazer basicamente isso, tinha do Motorola antes também, né? Você conectar ali, você pode conectar um mouse, um teclado, coisa assim. No área de trabalho, que é o podcast aqui do Gigahertz que eu gravo com a Bia Kunze, a garota sem fio, a gente gravou há um tempo com o Paulo Machado, que tem um canal sobre DeX lá no YouTube, é o Productive DeX. A gente bateu um papo sobre como é que isso influencia o fluxo de trabalho dele, como é que melhora, como é que ele adaptou. Foi um papo bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição. Mal vejo a hora de poder ter a opção de fazer isso no iPhone. Se chegar mesmo nesse ano, vai ser bem bacana. Todo mundo vai sair ganhando, certeza. Bom, e para passar a régua no episódio de hoje, pintaram algumas notícias, rumores a respeito do que a gente pode esperar, especialmente do iPhone 17 Air, que não é o nome confirmado, mas é o que dizem que vai ser um modelo extremamente fino no line-up de iPhones desse ano, teoricamente para entrar no que seria no tamanho Plus. Ao invés de ser o Plus, seria o Air, não vai ser o mais avançado, mas é um degrau acima do modelo básico para trazer interesse para o pessoal a respeito disso. E pintou um rumor a respeito da parte de dentro e um vazamento a respeito da parte de fora da finura dele, né? E a parte de dentro tem a ver com memória RAM, que faz completo sentido quando o assunto é especialmente suporte à Apple Intelligence. Tá em linha também com o que você esperava, ou talvez já estava sabendo sobre o que vem pela frente de memória RAM? Faz sentido até se a gente considerar que a Apple fez questão de atualizar todos os Macs com pelo menos 16 GB de RAM no ano passado, e na época até foi uma surpresa, porque não foram só os Macs novos, mas até os antigos que ela ainda vendia. Ela falou, não, tudo com 16 GB de RAM, que a gente sabe, IA precisa de RAM, então naturalmente a Apple
teve que ceder. Antes era aquela coisa 8GB, 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 agora os Macs começam todos em 16GB. O iPhone ainda tá em 8, ela padronizou 8 com a linha 16, que o iPhone 15 mesmo ficou de fora da Apple Intelligence, porque tinha 6GB de RAM, só o Pro tinha 8. Agora até os não Pro tem 8GB. Tinha um rumor circulando que o chip desse ano, que será o A19, que ele teria a versão Pro com 12GB de RAM. Só que agora, esse rumor que vem lá do Mentico diz que o iPhone 17 Air, que supostamente terá a versão não Pro do chip, também vai ter 12GB de RAM ao invés de 8GB. E o Mentico também fala que, embora talvez o 17 base tenha 8GB, a Apple considera a possibilidade de toda a linha ter 12GB de RAM, que eu acho que faz muito sentido justamente por isso. Já aumentou no Mac, já está aumentando em todos os produtos. A Apple com certeza quer, não sei se vai conseguir, mas quer trazer mais recursos de IA para os aparelhos. Então, naturalmente, ter mais RAM vai possibilitar que ela faça isso sem acontecer o mesmo que aconteceu com a Apple Intelligence, que daí lança um recurso novo, só funciona com meia dúzia de aparelhos, aí tem que esperar lançar aparelho novo. Então é melhor já aumentar a RAM de todos eles do que ficar fazendo isso a conta gota. Ah, agora aumentou só do Pro, agora aumentou desse aqui. Não, aumenta tudo de uma vez, né? Padroniza a linha, até mais fácil para eles. Então, segundo o Mintico, pelo menos o 17 Air terá 12GB de RAM, tal qual os modelos Pro. Excelente. Era isso. Se tivesse. Não precisava ter vazado essa notícia pra gente suspeitar que esse ia ser mais ou menos o caso mesmo. Vai ser interessante ver se ou como a Apple fala sobre isso, porque falar sobre qualquer coisa de Apple Intelligence agora é meio furo na água, porque né, ela passou vergonha, ela precisou até trocar, ela trocou e precisou trocar a comunicação de Apple Intelligence, né? Especialmente nos Estados Unidos, porque a gente viu tudo o que aconteceu. Então, tomara que esse seja o começo de ser o novo normal para memória RAM mínima de aparelhos, porque vai destravar possibilidades para daqui a 2 a 3 anos, que nem necessariamente existem agora, mas que se você colocar menos RAM, vai enforcar de cara. A pessoa acabou de comprar um telefone novo, já não vai ter a funcionalidade do ano que vem, no momento em que ela não pode limitar o acesso a essa tecnologia, especialmente quando estiver boa, e justificar as pessoas terem acesso. Acho que vai ser interessante observar isso, e que bom que esse é o rumor, e não qualquer uma das alternativas. Agora, da parte de fora que eu comentei, pintou um vídeo do dobrador, como é que ele chama lá, o cara do dobrador de iPhone lá, o cara do Unbox Therapy. Ele publicou um vídeo mostrando uma unidade dummy desse iPhone 17 Air, e não sei pra você, Felipe, pra mim foi a primeira vez que deu pra, não é tangibilizar, que eu não peguei com as minhas próprias patas, mas entender melhor o quão mesmo significa esse iPhone mais fino, porque tem uma diferença de você ver um mock-up, uma foto, uma imagem de Photoshop do iPhone fininho, do lado de hoje em dia, aí você pega o seu e fala, de fato é fininho, mas na mão de alguém mesmo ali, né? Aí eu saquei a diferença e deu pra ver a finura dele, basicamente tão fino quanto o botão de power mesmo, versus ele ser hoje tipo o dobro da finura do botão de power. Me impressionou. Eu olhei e falei, nossa, será que pela primeira vez em muitos anos meu próximo iPhone não vai ser um Pro? Tem chance, viu? É bem impressionante mesmo, é realmente muito fino, porque agora a gente tá vendo esses mockups um pouquinho mais realistas, mostrando mesmo ali, comparando lado a lado. E ainda é mais gritante ainda a diferença, porque ao mesmo tempo que a Apple tá fazendo 17 Air, os rumores dizem que o Pro vai ficar mais grosso. Então, de um lado tá diminuindo, do outro tá aumentando. Então a diferença fica ainda mais perceptível. Parece bem tentadora a ideia de um iPhone super fininho, mas eu particularmente não consigo abrir mão das câmeras, dos recursos que a linha Pro tem, versus o que a gente sabe que a Apple vai ter que abrir mão nesse 17 Air. Eu só me pergunto aí, porque assim, eu acho que não sou o público do 17 Air, mas ao mesmo tempo me parece uma ideia legal. E eu fico pensando, tá bom demais pra ser verdade esses rumores? Porque a gente já teve gente falando, os engenheiros lá dentro estão falando, tá fino demais, não vai caber a gaveta do chip, vai vender como esse negócio na China. Tem a bateria, tem o risco do celular esquentar mais, e aí, como é que vai ser? Então, assim, claro que né, na Apple tem pessoas trabalhando lá para isso, dizem até o chip, o modem da Apple, o C1, vai ser um grande contribuinte no fator consumir menos energia, esquentar menos, mas ainda assim, parece, sei lá, que é algo que está mais distante do que estão prometendo, né? Que a ideia é que lance isso já no finalzinho do ano agora. Vamos ver se for verdade mesmo, se for tão fino quanto a gente está vendo
mockups, será bem impressionante, vai ser bem interessante. E a gente vai ver se um iPhone fininho será suficiente para convencer as pessoas a comprarem ele, né? Que não basta ser bonitinho, o importante é vender. E é isso que, no fim das contas, vai determinar se esse iPhone faz sentido ou não. Mas eu tô curioso para ver se a Apple realmente vai conseguir entregar esse iPhone tão fininho quanto a gente está vendo nos conceitos. Porque eu olho pro meu iPhone... É muito engraçado, porque o iPhone 6, que foi o mais fino, eu pensava, nossa, né, a Apple consegue fazer mais fino que isso? Só que daí a gente chegou naquele ponto que a finura já estava atrapalhando o aparelho, né? Menos bateria, o negócio entortando. A Apple foi dando passinhos para trás e falou, não, beleza, vocês querem mais bateria? Deixa o telefone um pouquinho mais grosso. Só que agora também a gente já chegou num ponto que eu acho que a linha Pro já tá ficando super grossa e pesada. Que, tipo, o telefone ele realmente pesa na mão. Aí eu já tô, tipo, podia ter um meio termo aqui, né? Vamos ver como é que vai ser agora com essa linha iPhone 17, que inclusive toda a linha me intriga porque vai ser a primeira vez que cada aparelho vai ser uma coisa diferente, né? Porque hoje a gente tem a linha normal, a linha Pro e 2 tamanhos. Agora vai ser o iPhone 17 é uma coisa, o 17 Air vai ser uma e o Pro vai ser outra coisa. Então também fico curioso para ver como que vai ser como que a Apple vai vender tudo isso, né? Eu tô pensando nisso, né? Historicamente, todos os modelos eram irmãos. Nesse ano eles vão ser meio primos, assim, né? Cada um vai apelar para um tipo específico, nada a ver um com o outro, mas ainda assim, com um fio condutor que vai contar essa história. Vai ser bem curioso ver como é que a Apple vai vender, porque parece mesmo que cada um é de uma geração diferente. Até a parte das câmeras, né? Uma coisa super diferente. Acho que esse eufemismo que eu vou usar aqui, aquela barra, um é a barra, outro é o John Siracusa chama de mesa, né? Das câmeras ali, tá vendo o cartão de crédito, né? Vai ser interessante ver o que vai rolar. Fico curioso pra ver quantas horas ou minutos vai levar pro primeiro youtuber postar. Olha como dobra, fiz força, dobrou. Óbvio, se fez força, dobrou. Vamos ver. Esse cara do Unbox Therapy tem um incentivo grande pra fazer isso, que a carreira dele foi calcada nisso, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas esse vídeo dele é interessante sim, vai estar aqui na descrição pra todo mundo ter uma ideia melhor do que significa na prática, talvez, esse iPhone de fato bem mais fininho. Lembra muito do lance do iPad Pro, principalmente, né, o atual. Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/149 ou dá mais piada nas notas aqui deste episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente quem recomenda a fonte para mais gente ainda poder descobrir o podcast, chegar aqui esse formato da segunda-feira. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana, agora de casa nova, seguindo, ajudando a gente aqui a fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads, e claro, agora na Macworld também. Boa, parabéns pela mudança enorme na carreira, muito bacana, muito orgulho de ver você fazendo isso. Para falar comigo, quem quiser, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle. Semana passada a gente bateu um papo bem bacana com o Matt Veloso, que foi conselheiro do Satya Nadella por um tempo lá na Microsoft, está no Google agora liderando o desenvolvimento de plataformas, de ferramentas de IA para desenvolvedores. Foi um papo bem bacana, bem franco, difícil escutar um executivo falar de uma forma tão aberta sobre até as partes não tão boas assim do passado, as partes boas também. O link vai estar na descrição. E escreva todo sábado pro Mac Magazine. Fim de semana passado sobre como a próxima guerra, o próximo campo de batalha de navegadores vai ser travado no mundo das IAs. O porquê tá lá na descrição, passe por lá e comentem se vocês quiserem. Obrigado pela audiência, parabéns de novo, Felipe, e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.